Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No mundo de One Piece. Capítulo 41, Derrota. Aí vem o poder da fruta Zoan. Um pirata da tripulação do Demon Bear Pirates exclamou. É raro ver o capitão utilizar sua fruta do diabo. Aquele pirralho está acabado. Ele não deveria ter mexido conosco, os piratas Demon Bear. HMPH. Uma vez que o capitão transforma sua defesa é impenetrável, ninguém pode prejudicá-lo. O humor dos piratas Demon Bear melhorou instantaneamente enquanto eles aplaudiam seu capitão fazendo barulho. A respiração assustadora de Reed envolveu a área circundante, enquanto sua aparência feroz e de 6 metros de altura aterrorizou os residentes do distrito Fishman. Eu vou matar você, Punk. Reed rugiu e atacou com suas garras afiadas e brilhantes. Um golpe poderoso cortou o ar e atingiu Blaze com a intenção de despedaçar seu corpo. Mas será tão fácil? Claro que não. Antecipando o ataque, Blaze empurrou sua habilidade Soru ao máximo e foi atrás de Reed. As chamas girando em torno de seu punho se intensificaram, formando uma enorme lâmina que se estendia por quase 60 centímetros. A lâmina exalava uma temperatura aterrorizante enquanto uma chama laranja avermelhada brilhava em suas bordas. Sua temperatura era completamente diferente do calor que Blaze mostrou até agora. Saltando alto no ar, ele pousou nas costas de Reed e esfaqueou a lâmina flamejante com toda a sua força. Reed, que não conseguiu acertar o alvo, sentiu uma premonição ameaçadora nas costas. Antes que ele pudesse reagir, uma coisa afiada perfurou suas costas. Gritando de dor, ele tentou alcançar as costas com as garras, mas sem sucesso. É porque depois de esfaquear Reed, Blaze não recuperou a lâmina, mas a deixou nas costas para queimar seus órgãos internos. Reed não conseguia acreditar que estava ferido, mas a dor insuportável o transmitia, sua pele impermeável foi rasgada. Além do mais, a lâmina flamejante continua a queimar seus órgãos internos enquanto foi empalada em suas costas. Mas para seu horror, não é o fim. Do limite de sua visão, ele viu Blaze colocando o pé direito na lâmina. Vendo isso, Reed rugiu de raiva e medo. Ele tentou se livrar de Blaze pelas costas coçando suas costas com garras e balançando seu corpo, mas tudo acabou em vão. Blaze esfaqueou a lâmina em uma posição que não é acessível a Reed com a mão. Além disso, ele está num estado transformado que tornou isso impossível. Não! Reed gritou mentalmente. Nada disso impediu Blaze de pisar forte na lâmina e enfiá-la inteira nas costas de Reed. Depois disso, ele escapou calmamente da retaguarda de Reed. Baki, o enorme urso, o Reed transformado, caiu no chão e se esforçou ao máximo para ficar de pé. Mas a lâmina de Blaze feriu gravemente a região da coluna. A dor que Reed está sentindo atualmente não pode ser expressa em palavras, pois a lâmina de chama continua a queimar seus órgãos internos a cada segundo que passa. Cuspindo um bocado de sangue, Reed cancelou sua transformação e retornou à sua forma humana. Uma facada pode ser vista em suas costas que emitia fumaça vermelha. Mesmo assim, o processo pode parecer demorado, tudo aconteceu na hora dos batimentos cardíacos. Quando os espectadores ao redor e os piratas Demon Bear reagiram, tudo já terminou. Silêncio. Silêncio absoluto. Em um momento, Reed se transformou em um urso enorme e assustador, intimidando-os profundamente, mas antes que pudessem sair do terror, ele já caiu no chão. Quanto aos piratas Demon Bear, eles são os mais alarmados. Todos pensaram, quem diabos pode explicar o que aconteceu? Seu capitão invencível e impenetrável foi derrotado num piscar de olhos. Todos eles ficaram enraizados no local com uma expressão inconcebível. Acho que meus olhos estão me pregando peças. Haha, isso mesmo, caso contrário, como nosso capitão poderia ser derrotado? Um pirata riu com uma expressão enlouquecida. Ao lado, Gion e Glaive também pararam a luta. Não é como se eles não pudessem mais lutar, Glaive perdeu o espírito de luta assim que Reed foi derrotado. Ele sabia que acabou para eles. Sem Reed, os piratas Demon Bear não passam de uma concha vazia. Você? Naquele momento, Reed levantou-se com pura força de vontade e tenacidade inacreditável. Que vitalidade forte! Incrível! Nenhum dos personagens inteiros deve ser subestimado. Até Blaze ficou chocado com seu espírito tenaz. Reed não conseguiu digerir o fato de ter sido derrotado por uma pessoa desconhecida. Minha ambição é novo mundo, não vou cair aqui. Rugindo, ele atacou Blaze com seu corpo ferido. Não havia poder em seu punho, apenas seus olhos mostravam a firmeza de seu coração. Blaze evitou calmamente o ataque girando seu corpo para a direita. Não conseguindo lançar um golpe, Reed perdeu o equilíbrio e mais uma vez caiu no chão. Coração de leão, ele se levantou e encarou Blaze enquanto seu rosto estava arranhado pela sujeira da queda. Foi uma visão trágica e insuportável para os piratas Demon Bear. Devo dizer que estou impressionado. No começo pensei em matar você, mas não mais. Blaze comentou vendo o espírito indomável de Reed. Não preciso da pena de ninguém. Venha, ainda não caí. Hahaha. Rejeitando a boa vontade de Blaze, Reed riu loucamente. Vendo esta cena, Glaive apertou ainda mais sua escotilha enquanto os piratas Demon Bear sacavam suas armas, prontos para lutar a qualquer momento. A atmosfera estava tensa, os homens peixe que assistiam sentiam-se sufocados e nervosos com o que iria acontecer a seguir. Como quiser,
Chutando com o pé direito, Blaze chegou na frente de Reed e atingiu o peito deste com o cotovelo revestido de energia térmica. Bang! Reed não conseguiu reagir a tempo e explodiu no ar com força intensa. Blaze cerrou o punho enquanto chamas ardentes subiam e envolviam sua mão. Mirando em Reed, que estava a poucos metros de sua cabeça, Blaze deu um soco. Uma enorme coluna de fogo explodiu de sua mão como um inferno imponente e disparou contra Reed. Desta vez, Reed não fez nenhuma tentativa de evitar o ataque, pois já estava gravemente ferido. E por último, o ataque de Blaze quebrou diretamente alguns de seus ossos do peito. Além disso, ele não pode fazer muita coisa no ar. Fechando os olhos, ele acolheu o ataque enquanto as imagens de sua vida de pirata passavam diante de seus olhos. Capítulo 42 – Chegada dos Piratas do Sol. A tempestade de fogo envolveu a figura de Reed, iluminando-o completamente com fogo. Quando seu corpo tocou o chão, sua pele derreteu completamente enquanto sua região de carne apresentava queimaduras. O mais surpreendente é que ele ainda respira, embora tenha ficado inconsciente pelo golpe. Capitão. Os piratas de Mombear avançaram enquanto alguns tentavam atacar Blaze, mas todos eles foram lançados para longe por seu poderoso sopro de calor. Quanto a Glaive, ele foi bloqueado por Gion. Como estava no fim da linha, Glaive lutou com tudo sem se importar com sua vida. Morra, morra, morra! Gritando, ele balançou furiosamente suas machadinhas, enviando poderosas lâminas de vento em Gion com um olhar enlouquecido. A única coisa em sua mente agora é eliminar o obstáculo diante dele e ajudar seu capitão Reed. Então, seus ataques foram ferozes e selvagens, esforçando-se para ferir gravemente Gion. Vendo isso, Blaze ficou infeliz. Eu não deveria ter mostrado misericórdia a ele. Ele queria usar Glaive para temperar as habilidades de espada de Gion, já que o primeiro possui o poder de cortar frutas. Uma habilidade perfeita de fruta do diabo para aprimorar as habilidades de espada de Gion, mas ele não esperava que Glaive fosse um pouco mais forte que Gion. Bem, Gion já deveria ter percebido sua fraqueza. É hora de acabar com a luta deles. Pensando bem, Blaze pensou e poucas balas se atualizaram diante dele devido ao calor extremo. Acenando com a mão, ele disparou contra Glaive, que estava a alguma distância dele. Como lutava contra Gion, não previu o ataque. As balas de calor curvaram-se no meio, evitando Gion, e atingiram Glaive. 2 balas atingiram suas pernas, 2 atingiram suas costelas e outras 2 atingiram seus ombros. O ataque repentino forçou Glaive a dar um passo para trás e criou uma abertura para Gion. Sword não tem olhos, embora Gion tenha notado a anormalidade de que ela não conseguia segurar sua espada ao hackear Glaive impiedosamente. Golpear. Sangue respingado. Um enorme corte apareceu em Glaive, estendendo-se do peito direito até a parte inferior do abdômen. Baque. Forçado a ficar de joelhos, Glaive cuspiu um bocado de sangue. Logo sua consciência mergulhou na escuridão enquanto seu corpo desabou no chão, inconsciente. Gion se virou e a morte olhou para Blaze como se quisesse matá-lo com os olhos, enquanto Blaze apenas lhe mostrou um sorriso de desculpas. Um verdadeiro usuário de espada odeia que sua batalha seja interrompida. Gion é esse tipo de pessoa. Mas Blaze não pode deixá-la arrastar esta batalha por mais tempo. Naquele momento, a notificação do sistema soou em seus ouvidos. Jin, piratas de Mombear destruídos. Capitão Reed e sua tripulação. Recompensa, 1,0 Constituição mais 1,0 Potencial de Akuma no Mi mais 1,0 ponto de atributo grátis. Os lábios de Blaze se curvaram um pouco ao ver a recompensa. Como pensei, a recompensa varia de acordo com a força e recompensa do pirata. Sem perder tempo, ele verificou seu painel de atributos. Nome, Blaze Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 21.1. Potencial da Akuma no Mi, 21,3. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 1,0. Blaze ficou um pouco surpreso ao ver seu potencial de Akuma no Mi aumentado em 0,2 pontos por conta própria. Parece que os atributos crescem mais à medida que uso meu poder demoníaco. Quanto ao ponto de atributo gratuito, ele o guardou para uso futuro. Blaze sabia que teve sorte hoje. Se Reed tivesse se mantido firme contra ele sem se transformar, ele não o teria vencido facilmente. Infelizmente, a forma Full Bear concedida por esta fruta melhorou a estrutura de Reed, tornando-o um alvo fácil. Embora a fruta do diabo lhe concedesse força incomparável e defesa sólida, ela diminuiu sua velocidade e reação imediata, deixando-o incapaz de evitar o ataque de alta velocidade de Blaze. Ele teria sido um oponente difícil no futuro, depois de aprender a usar o Aki perfeitamente. Afinal, sua fruta do diabo é semelhante às Ouzou no Mi de Jack modelo, Mammoth. Lamentavelmente, ele foi derrotado por Blaze e em breve será enviado para Impel. Gion caminhou em direção a Blaze com uma cara zangada e perguntou: "Por que você interrompeu a luta? É porque pensou que eu iria perder?" "Claro que não. Quero que você conserve suas forças. Temos uma empresa." Dizendo isso, Blaze olhou em uma direção específica. Seguindo sua visão, Gion viu um navio pirata com o sol vermelho pairando fora do distrito dos Tritões. Os piratas do sol? Por que eles vieram aqui? O distrito dos homens peixe é a casa deles, e você acha que eles vão ficar parados e assistir alguns piratas humanos sequestrando seus irmãos e irmãs? Blaze respondeu:
A chegada dos Piratas do Sol não foi nenhuma surpresa para ele, pois ele sabia que eles viriam. Na série original, a maioria das tripulações piratas humanas foram exterminadas pelas mãos. Naturalmente, a comunicação entre eles e os residentes do distrito Fishman. Se algo acontecer, eles estarão aqui para salvar o dia na maior parte do tempo. Mesmo que Blaze não estivesse aqui hoje, os Piratas do Sol teriam definitivamente impedido os piratas Demon-Bear de enlouquecerem. Blaze viu alguns rostos familiares no navio. Fisher Tiger, Jinbei, Arlon, Achan, Aladine, Shell e outros. Tigre pescador. Blaze murmurou em seu coração. Ele respeita sua coragem e decisão de libertar os escravos dos nobres mundiais. Além de ter ressentimento contra o humano, ele é um ótimo personagem. Na série original, ele morrerá em 3 anos. Que pena. Já que estou aqui, vamos mudar isso por diversão. Shahaha. O distrito dos homens peixe parece animado hoje. Mas não precisamos de um humano para nos salvar. Saltando do navio, Arlon correu em direção a Blaze. Espere. Arlon. Jinbei tenta impedir Arlon, mas ele não deu ouvidos às suas palavras. Arlon, hein? Blaze semicerrou os olhos um pouco enquanto seus lábios se curvavam um pouco. Ele sabia muito bem sobre Arlon e seu personagem. Ele é uma pessoa extremamente confiante e arrogante por natureza, enquanto pensa que os homens peixes são a raça superior. Vocês, escórias humanas, são o que mais odeio neste mundo. Deixe-me mostrar-lhes o terror dos homens peixe. Percebendo o olhar calmo de Blaze, Arlon ficou ainda mais furioso. Sua própria existência é um crime indesculpável. Eu condeno à morte. O ódio de Arlon pelos humanos está gravado profundamente em seus ossos. Ele deseja incutir medo nos humanos e deixar o mundo saber que os homens peixe não devem ser confundidos. A sua ambição é grande, mas o caminho que escolheu é o errado. Capítulo 43, Jinbe Fisher Tiger. Passando pela barreira de bolhas, Arlon empunhou seu kirbashi, um mastro preto gigante com 6 dentes em forma de serra. O tamanho da espada é suficiente para dominar um oponente comum. Combinada com a força natural de Arlon, a lâmina pode causar uma devastação massiva. Mas na frente de Blaze não passa de outra arma. Balançando seu kiribashi de maneira frenética, Arlon atacou Blaze com toda a sua força. Sua arma rasgou o ar e apareceu diante do rosto de Blaze. Naquele momento, Ord e seus amigos distantes estavam muito entusiasmados com a chegada dos Piratas do Sol. Além disso, a ação de Arlon os emocionou profundamente. Arlon-san vai matar o humano de uma só vez. Ord cerrou o punho e assistiu ao confronto com olhos cheios de estrelas. Sim, mate aquele humano Arlon-san. Os outros pirralhos também aplaudiram, mas o que aconteceu a seguir o surpreendeu. Blaze pegou Kiribashi sem esforço com a mão esquerda, enquanto a mão direita agarrou o pescoço de Arlon e o ergueu no ar. Colidir. Exercendo um pouco de força, o kiribashi que ele segurava na mão esquerda quebrou em vários fragmentos enquanto a direita ardia com o calor escaldante do pescoço de Arlon. Eu não ouvi suas palavras direito. Você pode dizer de novo? Blaze perguntou indiferentemente. Ah! Arlon gritou, sentindo a dor lancinante em sua pele enquanto o pânico brilhava em seus olhos. Não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguia reunir um pouquinho de força e um sentimento de impotência o dominou, como uma galinha pronta para ser abatida a qualquer minuto. Que Arlon foi derrotado sem nenhum esforço. Quão poderoso é esse humano? Um homem-peixe proferiu em descrença. Não só ele, todos os homens-peixe e tritões ficaram chocados com esta cena. Quando Blaze venceu Reed, eles não sentiram muito, pois não sabem muito sobre este último. Quanto a Arlon, ele é uma espécie de chefe do distrito dos tritões com uma força monstruosa. Eles não conseguiam compreender o fato de que ele poderia ser derrotado. Até mesmo os Piratas do Sol que conheciam Arlon ficaram pasmos com o acontecimento inesperado. Eles não sabiam o que fazer e como responder, então todos olharam para Jinbei e Fisher Tiger. Aquele idiota. Jinbe murmurou. Ele não é um humano comum para eliminar todos os piratas Demon-Bear. Antes que Fisher Tiger pudesse comentar qualquer coisa, Jinbei também pulou do navio e correu em direção a Arlon. De jeito nenhum. Arlon-san nunca perderia para os humanos. Ord cerrou os dentes, exasperado. Gion, vá buscar Reed e Glaive. Não se esqueça de amarrá-los com uma algema de pedra do mar. Blaze disse enquanto Gion reconhecia. Humano, solte-o. Naquele momento, Jinbei atacou a toda velocidade e deu um soco de uma distância razoável. A força do golpe transmitiu uma onda poderosa através do vapor d'água no ar para liberar uma onda de choque. Karatê Homem-Peixe. Blaze sorriu e deu seu próprio soco. Como Jinbei, um poderoso ar quente explodiu de seu punho, impulsionando-o para frente. Estrondo. Ambas as forças colidiram no ar, produzindo uma poderosa explosão que enviou uma força opressiva em todas as direções, alarmando a todos. Jogando Arlon para o lado, ele enfrentou Jinbei com uma expressão solene. Verdade seja dita, ele não estava confiante em lidar com Jinbei, que pode lutar contra porgas de Ace em igualdade de condições, apesar de Ace possuir poderes de logia. Embora Jinbei de agora não seja tão forte e ainda não tenha aprendido aqui como viu na série, sua proficiência no karatê homem-peixe é suficiente para sobrecarregar Blaze. Blaze não era arrogante o suficiente para pensar que poderia lutar contra tal pessoa em igualdade de condições e vencer. Jinbei e Blaze ficaram cara a cara, olhando atentamente um para o outro, prontos para lutar a qualquer momento. Jinbei fica surpreso com a força de Blaze e sua pouca idade, mas isso é tudo. Enfrentando Jinbei, Blaze foi um pouco pressionado, mas não recuou. Seu coração não permite. Na verdade, ele está animado para lutar contra um adversário tão forte. Um vigoroso espírito de luta explodiu dele, espalhando-se em todas as direções. Todo o ser de Blaze esquentou enquanto chamas saíam de seu corpo, entrelaçando seus braços.
A mudança repentina e o poder tirânico de Blaise surpreenderam Jinbe e Fischer Tiger, pois eles sabem o que isso implica. Percebendo sua intenção, Jinbei também assumiu uma postura de luta pronto para enfrentar o último, mas foi parado por Fischer Tiger que apareceu ao lado dele. Pare com isso, Jinbei. Seu coração não tem preconceito contra nós, eu posso sentir isso. Além disso, ele derrotou os piratas e protegeu o distrito dos Homens-Peixe. Deveríamos ser gratos a ele. Chefe, Jinbei olhou para Tiger e finalmente ouviu suas palavras. Oh, você é Fischer Tiger, herói dos escravos, aquele que desafiou Mary Geoise e queimou a cidade inteira para libertar todos os escravos. Blaise falou. Ao ouvir isso, Fischer Tiger semicerrou os olhos enquanto Blaise continuava. Você fez o que inúmeras pessoas não ousaram pensar, admiro sua coragem por isso. As palavras de Blaise o surpreenderam um pouco, já que nenhum humano jamais o elogiou por isso. Quem é você? Sou estagiário da Marinha. Temos muito tempo, nos encontraremos no futuro. Mas da próxima vez que nos encontrarmos, seremos inimigos. Esteja preparado para me enfrentar, irei procurar por vocês, os Piratas do Sol, em breve. Blaise sorriu. Vamos, Gion, estamos indo embora. Ele não se importou com o que o Fischer Tiger pensa em seu coração. Ele simplesmente se virou e deixou a área indiferentemente carregando Reed em seu ombro enquanto Gion carregava Glaive. Ninguém o impediu, eles não ousam. Assim que Blaise desapareceu de vista deles, ele sorriu de orelha a orelha. Ele pensou em seu coração. Saí dizendo algumas palavras legais e não sabia se minhas palavras impressionaram Jinbei e Fischer Tiger. Blaise por que você está rindo tolamente? Perguntou Gion. Nada. Capítulo 44. A previsão de Chiale. Assim que Blaise saiu da área, Tiger e Fischer Tiger reagiram. Eles se entreolharam com uma expressão confusa. Primeiro, eles não esperavam que Blaise fosse fuzileiro naval. Em segundo lugar, eles sabiam que o humano não os discriminava com base na sua aparência e raça. Foi um choque para eles. Parece que os fuzileiros navais ganharam outro humano poderoso em suas fileiras, comentou o Tigre. Sim, Jinbe, sinto que a juventude humana virá atrás de nós exatamente como ele disse. Ele é diferente de todos os humanos que encontrei até agora, ele será um adversário difícil. O que você está dizendo, chefe? Embora ele pareça poderoso, ele não é forte o suficiente para nos levar aos dois. Jinbei riu. Tiger balançou a cabeça e olhou para Arlon. Vamos levá-lo para o navio. O ferimento dele parece muito grave. Enquanto isso, o rei Netuno e a rainha Otoime também receberam um relato do que aconteceu no distrito dos Tritões que os surpreendeu. Blaise e Gion caminharam em direção à borda do distrito dos Tritões em busca de um navio revestido para viajar até a superfície. Espere. Uma sereia-tubarão veio em direção a eles vestindo uma blusa roxa com capuz carregando uma bola de cristal. Ela não é outra senão Chiale, que foi salva por Blaise uma hora atrás. Ao contrário da série original, ela parece bem jovem e do mesmo tamanho de humanos normais. Ah, é você. Blaise sorriu. Meu nome é Chiale. Obrigado por me salvar. Agradecendo, Chiale hesitou como se tivesse algo em mente, mas não soubesse como dizer. Haha, não tenha medo. Você pode dizer o que quiser, não vou te criticar. Blaise se tranquilizou enquanto pensava em seu coração. É porque ela teve uma visão. Chiale firmou o coração e falou, eu vi o seu futuro, não parece bom. Você vai morrer em breve. Dizendo isso, ela baixou a cabeça sem saber como encará-lo. Ele é o homem que salvou a vida dela, mas ela lhe contou uma notícia tão perturbadora. Ela se sentiu culpada e nervosa. A única razão pela qual ela contou a Blaise sobre sua previsão foi que ela não queria que ele morresse. Ao ouvir isso, Blaise suspirou enquanto Gion reagia de forma diferente, furioso. O quê? Como você ousa dizer uma coisa dessas? Testemunhando sua explosão, Chiale encolheu-se de medo. Gion, acalme-se. Você a está assustando. Blaise segurou e empurrou-a de volta. Mas ela, acho que ela está dizendo a verdade. Blaise perguntou a Chiale. O que você viu? Eu não sei. Estava embaçado. Mar, chamas, espadas, humanos. Foi destruição total. Você estava no centro disso com feridas abertas por todo o corpo. Chiale chorou contando o que viu. Blaise sabia que suas previsões eram muito precisas. Ela previu o início da Grande Era dos Piratas, bem como o resultado da Guerra do Cúpula de Marineford e a morte de Barba Branca. Tudo isso se tornou realidade. Se você perguntar se Blaise tem medo da previsão, sim, ele é. Ele não tem medo da morte, mas de uma morte sem quaisquer realizações. O que vier, eventualmente virá, ninguém pode impedi-lo. Blaise não demonstrou nenhuma emoção no rosto. Observando isso, Chiale perguntou em voz baixa. Você não está com medo? Com medo? Hahaha. Por que deveria? A morte chega para todos, não importa. O que importa é como vivemos nossa vida. Blaise riu chocando Chiale e Gion. Ambos pensaram, ele enlouqueceu sabendo que seus dias estão contados. Esticando as mãos para o céu, Blaise pronunciou suas palavras sinceras. Vou viver uma vida colorida e emocionante. Meu sonho é me tornar o homem mais forte do mundo e estar no topo. E daí que se eu morrer no processo, não vou recuar. Suas palavras surpreenderam Gion, pois ela não esperava que Blaise tivesse tanta paixão em seu coração. Ela sempre se pergunta por que ele trabalha tanto para se tornar forte, agora ela sabia a resposta. Gion admira seu objetivo e sua determinação em alcançá-lo. O caminho para o forte não é fácil. Antes que ela pudesse sair do torpor, uma respiração avassaladora explodiu de Blaise, empurrando Gion e Chiale para longe, assustando os dois. Mesmo assim, se alguém quiser tirar minha vida, não será fácil. Não sou o tipo de pessoa que recebe a morte de braços abertos. Se alguém quiser tirar meu sangue, deve estar pronto para derramar o dele. Blaise sorriu.
As palavras de Xiarli não afetaram seu estado de espírito, na verdade fortaleceram-nos ainda mais. Seu desejo de se tornar forte ardia mais ferozmente do que nunca. Ele é uma pessoa que já viveu bem e morreu uma vez, então seu coração não guarda lugar para vidas insignificantes. Mesmo que seu tempo nesta vida seja curto, ele quer que seja como uma estrela cadente, exótico, aventureiro e sem arrependimentos. Que respiração poderosa! É aqui? Gion se perguntou. Ela foi completamente reprimida, incapaz de sequer levantar um dedo, enquanto Xiarli estava em um estado ainda pior. Blaise-kun, Gion chamou, tirando Blaise de seus pensamentos. Percebendo o estado deles, Blaise rapidamente recuperou o fôlego que liberou inconscientemente e pediu desculpas. Eu não deveria ter contado minha previsão. Só não quero que o humano que mostrou bondade para com o reino dos homens peixe morra. Xiarli disse com os olhos cheios de lágrimas. Haha, o que você está dizendo? Sua previsão não vai mudar nada. Na verdade, você fez isso maravilhoso. Realmente. Sim. Agora volte com tranquilidade. Tome cuidado, Xiarli. Blaise deu um tapinha no ombro dela para fazê-la relaxar. Você também. Dizendo isso, Xiarli nadou para longe. Blaise, com você está bem? Gion perguntou com uma voz preocupada. O que você acha? Blaise perguntou atrevidamente enquanto Gion bufava. Mas ela ficou interiormente aliviada ao perceber que ele não perdeu a cabeça e ao mesmo tempo impressionada por seu coração firme. Se outra pessoa estivesse em sua posição, eles teriam perdido completamente o controle e já teriam enlouquecido. Vamos, Gion. Assim como eles chegaram à Ilha dos Tritões, Blaise espancou e ameaçou uma tripulação pirata para carregá-los para a superfície se quisessem viver. Assim, Blaise e Gion deixaram o distrito dos Tritões levando Reed e Glaive inconscientes. Capítulo 45. Avaliação. Escritório do Almirante Sengoku, Marineford. Conforme as instruções de Sengoku, Blaise e Gion retornaram para Marineford sem continuar sua missão de caça. Só que Sengoku não esperava que Blaise realmente destruísse os piratas de Mombear e capturasse Reed e Glaive, cuja recompensa combinada atingiu 230 milhões de frutas. Reed e Glaive foram enviados diretamente para descer para passar o resto de sua vida. Você não precisa continuar a missão de caça. Acho que não faz sentido para você. Vamos esperar os outros recrutas completarem a tarefa antes de decidir suas fileiras. Sengoku afirmou após pensar cuidadosamente. Ele sabia que a força de Blaise atingiu um padrão onde um teste de nível tão baixo não teria significado. Ah, sim. Garp quer ver você. Você pode encontrá-lo em seu escritório. Não aprenda as coisas ruins com ele. Sengoku falou severamente. Gion, você fica. Blaise fez uma saudação respeitosa a Sengoku e saiu do escritório sem olhar para Gion. Assim que Blaise saiu da sala, Sengoku reclinou-se em sua cadeira e olhou para Gion. Sente-se, Gion, e me conte o que aconteceu. Sim. Empoleirado em frente ao almirante Sengoku, Gion respirou fundo e contou as coisas que aconteceram na viagem. De sua jornada para a Ilha dos Homens-Peixe, encontrando o rei e a rainha, destruindo os piratas ursos demoníacos, encontrando os piratas Homens-Peixe e, por último, a previsão de Xiarli. Ao ouvir tudo, Sengoku contemplou por um minuto e falou. Você esteve ao lado de Blaise o tempo todo, me diga sua opinião honesta e o que você acha dele? Ele é ridiculamente forte e uma pessoa com um claro senso de objetivo. Ele segue seu coração e não dá ouvidos a ordens que vão contra sua consciência. Gion respondeu. Você notou alguma fraqueza? Sengoku perguntou novamente, mas desta vez Gion hesitou em responder. Gion, eu sei que pode parecer que enviei você para espionar Blaise, mas por favor, confie em mim. Estou fazendo isso para o bem dele. Você sabe o que aconteceu no Sabaldi. Se o almirante da frota Kong não tivesse intervindo, o governo mundial já teria ordenado a sua eliminação. Ninguém pode andar livre ofendendo um dragão celestial. Estou tentando entendê-lo para que isso não aconteça novamente no futuro. Sengoku explicou pacientemente. Firmando o coração, Gion falou. Ele é extremamente repulsivo em relação à escravidão e tem uma queda por escravos. Acho que é por causa de seu passado. Sengoku acenou com a cabeça em compreensão enquanto Gion continuava. Mesmo debaixo d'água ele pode lutar com toda a sua força, só que ele não pode usar seus poderes de Akuma no Mi. Além disso, sua habilidade de Akuma no Mi é estranha. Quando conheci sua habilidade com a fruta do diabo não é muito forte, mas agora não posso dizer a extensão de sua habilidade. Como se sua habilidade com a fruta melhorasse com ele. Gion contou tudo o que sabe. Ela se sentiu culpada em seu coração e sabia que traiu Blaise ao quebrar a confiança que ele depositava nela. Sengoku suspirou porque não obteve nenhuma informação útil. Isso é tudo? Sim. Ok. Você pode ir agora. Tsurumi pediu especificamente para colocá-lo na unidade dela. Você está bem com isso? Sim. Concordando com a decisão, Gion levantou-se para sair, mas parou no meio do caminho e falou. Sengoku-san, quero acrescentar algo sobre Blaise. Prossiga. Eu te disse que uma sereia-tubarão previu a morte de Blaise. Não sei se é verdade ou não. Gion falou. Deveria ser verdade. Tem um relatório e evidências de que o que ela previu até agora se tornou realidade. Sengoku a interrompeu e disse. Blaise também acreditou firmemente em sua previsão, o que significa que ele sabia sobre sua habilidade. Mesmo assim, ele nem sequer se encolheu quando soube de sua morte. Ele não tem nem um pouco de medo de sua morte. Nada poderia segurar uma pessoa como ele, mesmo que ele tivesse inúmeras fraquezas. Dizendo isso, Gion saiu da sala sem olhar para trás. Ao ouvir suas palavras e ver sua expressão, Sengoku esfregou as têmporas em desamparo. Ele percebeu que Gion estava chateado com isso, mas não teve escolha de mandá-la.
Segundo o relatório, ela é a única um pouco próxima de Blaise. Assim que Gion saiu do escritório, ela ficou surpresa ao ver Blaise esperando do lado de fora. Ela gaguejou, não se preocupe com isso. Como um fuzileiro naval disciplinado, você não pode desobedecer às ordens de um oficial de patente superior. Blaise falou indiferentemente como se não se importasse. Você sabe? Perguntou Gion. Blaise encolheu os ombros, eu adivinhei. Quando Sengoku-san disse para você me seguir, eu sei que ele tinha algo em mente. Ao ouvir isso, Gion sorriu amargamente. Ah, estou com fome. Vou comer alguma coisa, quer ir? Blaise ligou, mas Gion recusou educadamente. Ok então. Blaise saiu do local. Quanto a Gion, ela cerrou os punhos e conteve as lágrimas. Por que eu fiz isso? Eu fiz a coisa certa? Ela se sentiu decepcionada consigo mesma e questionou suas próprias ações. No início, ela não pensou muito quando Sengoku disse a ela para observar e relatar suas ações, mas depois de seguir Blaise ela mudou de ideia. De qualquer forma, ela não pode reverter o que fez. Ela sabia que Blaise estava descontente. Ela viu isso nos olhos dele. A amizade deles não será mais a mesma. Quanto a Blaise, ele não foi conhecer Garp. Ele foi até um restaurante próximo e pediu uma garrafa de vinho e carne. Servindo um gole de vinho, Blaise relembrou as coisas que aconteceram depois que ele transmigrou para o mundo de One Piece. Ele não culpa Gion porque ela ainda é uma jovem, inexperiente e ingênua. Mesmo assim, ele se sentiu um pouco desanimado, pois também é um ser humano com emoções. Engolindo a garrafa inteira, Blaise sorriu pensando na previsão de Charlie e sentiu-se revigorado. Ficar mais forte é a única maneira de mudar meu destino. Não posso deixar meu coração ser afetado por pequenas coisas. Pensando bem, Blaise foi encontrar Garp em seu escritório. Sem se preocupar em bater, ele entrou. Assim como imaginou, Garp estava cochilando sentado atrás da mesa com a boca aberta e roncando alto. Não demorou muito para ele acordar e ver Blaise sentado à sua frente com um sorriso estampado no rosto. Vice-almirante Garp, como herói da marinha, você é a admiração de inúmeros jovens fuzileiros navais como eu, você deveria ser o modelo para todos nós, e não o contrário. Seu pirralho atrevido, quando você voltou? Garp perguntou, bocejando. Agora mesmo. Ouvi dizer que você estava atrás dos piratas de Mombear. O que aconteceu? Blaise sorriu e respondeu, já que o grande Blaise assumiu o cargo, você acha que eles podem escapar de mim? Eu os mandei para Impel Down. Parece que sua força melhorou. Um pouco. Sengoku-san disse que você me ligou. O que foi? Capítulo 46, Guia Conquistas. É sobre o que você fez no Sabaldi. Você sabe o que significa atacar um dragão celestial e as consequências que vêm depois? Garp perguntou gravemente. Eu sei, Blaise respondeu calmamente, deixando Garp perplexo. Seu pirralho. Garp balançou a cabeça. Certifique-se de que não haverá próxima vez, caso contrário, nem eu poderei protegê-lo. Eu também espero que os dragões celestiais não me provoquem novamente porque da próxima vez, vou queimar diretamente esses canalhas até virar cinzas. Blaise falou enquanto a intenção de matar passava por seus olhos. Bang! Sem qualquer aviso, o punho do amor de Garp bateu em sua cabeça, fazendo gemer de dor. Seu velho impiedoso, isso dói, Blaise choramingou enquanto Garp sorria. Que palavras grandes para um pirralho que não saiu do abraço da mãe. Você nem é um novato no mundo real. Sair. Use seu tempo e treine bem. Garp acenou com a mão e o enxotou. Os dias se passaram. Assim mais de 20 dias se passaram. Blaise treinou bem neste período de 20 dias e aprimorou bem suas habilidades de Rokushiki, especialmente seu TK e Soru. Seus atributos também melhoraram, ainda que um pouco. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 21.6. Potencial da Akuma no Mi, 21,5. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 1,0. A maioria dos recrutas que foram para a missão de caça voltaram, exceto alguns. Vergo voltou há 3 dias enquanto Shuzo chegou ontem. Hoje eles receberão uma classificação naval com base no desempenho e na força de um mês. Por volta da noite, eles foram chamados a uma sala de reuniões para discutir suas fileiras. Ao chegar ao local, Blaise viu Vergo, Shuzo, Gion e outros que conhecia do campo de treinamento. É só que a atmosfera é sombria enquanto todos tinham uma expressão solene. Blaise foi sentar-se ao lado de Shuzo, que já reservou um lugar para ele. Blaise, ouvi dizer que você derrotou um pirata forte cuja recompensa total chegou a 230 milhões de frutas. Quando você ficou tão forte? Shuzo deu um tapinha em seu ombro e perguntou. Eu sou sempre forte. Vocês não conseguiram perceber. Blaise sorriu, dando um olhar presunçoso. Shuzo riu e perguntou. Você sabia? 4 recrutas perderam a vida lutando contra piratas. Blaise ficou um pouco surpreso e também sabia que era inevitável. Enfrentando piratas ferozes que lutam com a intenção de matar, os recrutas com corações fracos passarão por momentos difíceis. Somente aqueles que são fortes física e mentalmente sobrevivem ao mar. Após cerca de 10 minutos, o almirante Sengoku entrou na sala de reuniões junto com Garp e o vice-almirante Tsuru. Parabéns! Todos vocês tiveram um desempenho muito bom e alguns superaram minhas expectativas. Deixe-me listar as realizações dos maiores realizadores nesta missão de caça. Primeiro Blaise, ele destruiu os piratas Sword e os piratas de Mombear, cuja recompensa total somada é de 300 milhões de frutas. Ele recebe 500 pontos de mérito, já que ambos os capitães da tripulação eram formidáveis usuários de Akuma no Mi. Ao ouvir isso, os recrutas exclamaram e bateram palmas enquanto discutiam com voz rouca com a pessoa ao lado deles. Sengoku continuou depois de silenciá-los. Em segundo lugar, Vergo, as recompensas dos piratas que ele derrotou equivalem a 200 milhões de frutas.
Sua conquista lhe rendeu 300 pontos de mérito. Terceiro Gion. As recompensas dos piratas que ela derrotou equivalem a 120 milhões de frutas. Sua conquista rendeu 220 pontos de mérito ao derrotar um usuário do diabo junto com Blaze. A seguir Shuzo. As recompensas. Sengoku continuou e listou as 10 primeiras conquistas dos recrutas. Com os pontos de mérito vocês podem comprar qualquer coisa. Frutas do diabo, armas, aprender aqui, conseguir uma promoção e assim por diante. A seguir falaremos sobre suas classificações. Os 5 melhores recrutas serão promovidos ao posto de capitão, enquanto os demais receberão o posto de comandante, tenente-comandante ou tenente com base em seu desempenho. A partir de hoje, vocês não são apenas recrutas, mas oficiais da marinha com patente e carregando justiça pelas costas. Sengoku parou por um momento e continuou novamente. Para os habitantes deste mundo, que temem a prevalência de criminosos e piratas, nós somos o único apoio. Traremos justiça a todos os criminosos e a qualquer pessoa que perturbe a paz, mesmo que isso signifique morrer no processo. Sim. Todos os recrutas não, oficiais soltaram um grito feroz cheio de paixão e justiça. Ótimo! Todos vocês agora podem anotar o comandante sob o qual estão colocados, e a partir de agora, reportarão tudo a eles. Vocês podem fazer uma pausa de um dia e se reportar ao plantão depois de amanhã. Dizendo isso, Sengoku os dispensou. Quanto a Blaze, ele não ouviu o discurso de Sengoku porque algo chamou sua atenção. Um novo recurso foi introduzido no sistema que surpreendeu Blaze completamente. Jin, conquista. Torne-se um capitão da marinha. Estado. Concluído. Recompensa. Mais 1,0 Constituição mais 1,0 Potencial de Akuma no Mi mais 1,0 ponto de atributo grátis. Receba a recompensa. Sim, não. Jin. A guia de conquistas está desbloqueada. O host pode verificar a aba para ver a lista de conquistas exibidas no sistema. Sem perder tempo, Blaze verificou a aba Conquistas, que surgiu ao lado da aba Tarefa. Clicando nele, ele viu uma lista de conquistas que o pegou completamente desprevenido e o deixou pasmo até certo ponto. Existem inúmeros empregos listados na guia de conquistas e a maioria deles são estranhos para ele. Existem outras conquistas relacionadas à sua ocupação como fuzileiro naval. Alguns deles são: conquista, torne-se um contra-almirante. Status, incompleto. Recompensa, mais 2,0 Constituição mais 2,0 Potencial de Akuma no Mi mais 2,0 ponto de atributo grátis. Conquista, torne-se um vice-almirante. Status, incompleto. Recompensa, mais 3,0 Constituição mais 3,0 Potencial de Akuma no Mi mais 3,0 aqui mais 3,0 ponto de atributo grátis. Conquista, torne-se um almirante. Status, incompleto. Recompensa, mais 5,0 Constituição mais 5,0 Potencial de Akuma no Mi mais 5,0 aqui mais 5,0 ponto de atributo grátis. Também há recompensas por se tornar almirante de frota e comandante em chefe. Algumas das conquistas estranhas que ele viu são: socar um dragão celestial lhe dará 2 constituições e 1 ponto de atributo grátis. Ao mesmo tempo, se ele matar um dragão celestial, ele receberá 5 pontos de constituição e 3 pontos de atributos gratuitos. Algumas outras conquistas são como derrotar Garp, derrotar Sengoku, derrotar Akainu, derrotar Kuzan e assim por diante. Vendo essas conquistas, Blaze quase teve dor de cabeça. Mas interiormente ele estava feliz. Completar a conquista significa que ele pode aumentar sua força muito mais rápido. Seus pensamentos foram interrompidos por Shuzo, que balançou o ombro e disse: "Vamos, Blaze, vamos. Com o que você está sonhando? Nada?" Capítulo 47, Sakazuki. Um dia passou rapidamente. Hoje Blaze assumiu o cargo de capitão. Ele recebeu um navio da Marinha padrão e quase 50 fuzileiros navais para comandar. Seu navio da Marinha tem 3 mastros e 6 canhões em cada lado do casco, enquanto o símbolo e o nome da Marinha estavam representados nas laterais. Como hoje é uma ocasião especial, ele vestiu um terno que já havia preparado. Blaze solicitou e projetou especialmente como eles deveriam ser. Era um terno verde-oliva com interior preto feito sob medida para ele. Ele também usava seu casaco de capitão como uma capa pendurada sobre os ombros com justiça estampada nas costas. Mas algumas coisas não acontecem como queremos. Sua unidade da marinha foi colocada sob o comando do vice-almirante Sakazuki. Ele é o superior e oficial subordinado de Blaze. Ele não é uma criança e não pode simplesmente reclamar. Não é da natureza dele. Blaze aceitou seu destino e foi ao encontro de Sakazuki, o futuro almirante da frota dos fuzileiros navais. Escritório de Sakazuki. Batendo na porta, Blaze ouviu uma voz severa vinda de dentro. Entre. Ao entrar, ele viu um homem rígido com uma disposição extremamente séria, sombrio e inexpressivo. Lá está ele, Sakazuki, o fuzileiro naval mais cruel da série. Sakazuki estava vestido com um terno trespassado carmesim, decorado com o que parece ser uma rosa rosa na lapela esquerda. Ele parecia o mesmo que Blaze viu na série antes do salto no tempo, só que um pouco mais jovem. Ele é um homem musculoso e incrivelmente alto, com quase 3 metros de altura. Ele é forte. Blaze percebeu isso com um olhar. Embora seja um fuzileiro naval forte e capaz, Sakazuki seria melhor classificado como extremista e altamente dogmático. Ele acredita firmemente na justiça absoluta e fará qualquer coisa para manter a justiça. Sua personalidade e a de Blaze são completamente contraditórias entre si. Blaze odeia o personagem de Sakazuki e sua maneira de lidar com as coisas.
Ele podia adivinhar porque Sengoku o colocou intencionalmente sob o comando de Sakazuki. Ele quer que ele aprenda algo com Sakazuki e, ao mesmo tempo, acredita que Sakazuki será capaz de comandá-lo. Talvez se for outra pessoa, eles temerão e farão o possível para concluir seu pedido. Mas no caso dele isso não vai acontecer. Ele não tem medo do prestígio e autoridade de Sakazuki. Sakazuki olhou para ele e perguntou com sua voz severa: "Você é Blaze?" "Sim, vice-almirante Sakazuki. Ouvi o que você fez em Sabaldi. Nós, os fuzileiros navais, existíamos para eliminar a própria possibilidade de ameaça que põe um mundo em perigo. Se todos os fuzileiros navais fossem como você, correndo por aí fazendo o que bem entendem, qual seria a diferença entre os piratas e nós? Eu não me importo como você estava até agora, mas a partir de hoje espero que você ouça todas as minhas ordens incondicionalmente." Sakazuki disse: "Eu não acho que posso fazer isso." Blaze respondeu sem um pingo de medo: "O que você disse?" A temperatura da sala aumentou várias vezes, o rosto de Sakazuki ferveu mostrando sinais de sua habilidade de Akuma no Mi. Destemido, Blaze encontrou os olhos deste último e respondeu: "Eu, claro, ouço suas ordens, vice-almirante. O que estou tentando dizer é que não farei nada que seja contra minha consciência." Ao ouvir isso, Sakazuki entrou em erupção como Blaze esperava e o expulsou de seu escritório com seu soco coberto de magma. Como Blaze é imune a ataques baseados em calor, seu magma não o feriu de qualquer maneira, mas ele sentiu um aperto no peito por causa da força por trás do soco. A repentina comoção atraiu a atenção de todos os presentes nas proximidades. "Oi? Ele não é o novo recruta que chegou primeiro no treinamento? Ouvi dizer que ele vai assumir o cargo de capitão hoje." "Eu também ouvi. Mas o que aconteceu? Por que ele foi expulso do escritório do vice-almirante Sakazuki?" Um recruta perguntou em tom confuso. Todos os oficiais de alto escalão da Marinha estacionados no quartel-general da Marinha apareceram para ver o que estava acontecendo, contra-almirantes, vice-almirantes e até almirantes. Sengoku e Garp também apareceram, mas observaram tudo à distância e não mostraram sinais de interferir. Limpando as gotas de sangue no canto dos lábios, Blaze se levantou e enfrentou Sakazuki, que avançou furiosamente e o chutou no rosto. Mais uma vez levantando-se, Blaze riu. "Haha, vice-almirante Sakazuki, você vai me espancar até a morte. Você matará todos os fuzileiros navais que não compartilham sua opinião ou não cumprem suas ordens. É assim que eu sou. Se você não consegue me aturar, reclame ou me transfira para outra unidade." Você? Enfurecido, Sakazuki transformou seu punho em magma pronto para perfurar Blaze e matá-lo com um único golpe. "Sakazuki, pare com isso. Olhe em volta." Kuzan apareceu de repente diante de Blaze e falou. Só então Sakazuki percebeu que todos os fuzileiros navais nas proximidades estavam olhando para ele com medo enquanto a desconfiança semeava seus corações. Todos os fuzileiros navais seguirão naturalmente a ordem emitida pelos oficiais de alta patente, mas, ao mesmo tempo, também querem confiar suas vidas aos seus superiores. Agora, a ação do vice-almirante Sakazuki agitou seus corações serenos. Bufando, Sakazuki se virou e foi embora sem se importar com o que os outros estavam pensando. Quanto a Blaze, ele tirou a poeira do ombro e agradeceu a Kuzan. "Obrigado, vice-almirante Kuzan." Kuzan apenas balançou a cabeça e desapareceu do local. Que incômodo! Ele não sabia por que Sengoku-san colocou Blaze sob o comando de Sakazuki, conhecendo as personalidades de ambos. Logo, os fuzileiros navais vizinhos se dispersaram do local discutindo entre si. "Eu te disse, Sengoku, não vai funcionar. Se você quiser controlar o jeito de Blaze e fazer as coisas com força, não vai acabar bem." Garp falou em tom casual, mas pode-se dizer que ele está falando sério. "Eu sei, mas não tenho escolha. Não preciso de outro como você na marinha." Bavalharra. Capítulo 48. Capitão Blaze. O encontro perturbador com Sakazuki não afetou Blaze de forma alguma. Ele ainda estava despreocupado e enérgico como sempre. Hoje ele está assumindo o cargo de capitão do quartel-general da Marinha e tem sua própria unidade. Atualmente, ele está marchando em direção ao seu navio para encontrar os oficiais da Marinha sob seu comando. Assim como ele, os outros recrutas também assumiram o comando e seguiram seu próprio caminho. Gion seguiu Tsuru e estava a caminho do Novo Mundo. Antes de partir, ela veio encontrá-lo e pediu desculpas. Blaze não se importou e teve uma conversa clara com ela. Ela saiu com paz de espírito, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Na próxima vez que se encontrarem, ele tinha certeza de que ela não seria a mesma mulher inexperiente. Como futura candidata ao nível de almirante, como ela pode ser fraca? Como na série original, Vergo solicitou pessoalmente a Sengoku que o transferisse para a filial do G5, onde iniciará oficialmente seu trabalho secreto. Quanto a Shuzo, ele seguiu o vice-almirante Kizaru e foi para o Novo Mundo. Não apenas eles, a maioria dos recrutas que completaram com sucesso o treinamento foram colocados sob o comando de oficiais da Marinha fortes e respeitados. Eles agora seguirão seus superiores até o Novo Mundo, onde enfrentarão os cruéis piratas do mar e se temperarão. A única exceção é Blaze. Ele foi encarregado de vagar pela Grand Line e vigiar os reinos vizinhos afiliados ao governo mundial. Não demorou muito para Blaze chegar ao navio que lhe foi designado, onde os soldados da Marinha esperavam por sua chegada. A maioria deles está nervosa e ansiosa. Pulando no navio, Blaze notou os fuzileiros navais parados de maneira ordenada, esperando por seu comando. Sorrindo um pouco, Blaze falou: "Vocês podem relaxar." Somente após seu comando, os fuzileiros navais a bordo relaxaram visivelmente e seu nervosismo também desapareceu. "Quem é o segundo em comando aqui?" Blaze perguntou, olhando em volta. "Tenente Comandante Regis reportando, Capitão Blaze. Eu sou o segundo em comando do navio." Um homem de cabelos grisalhos e quase 30 anos se apresentou e relatou. "Bom,
Diga-me o status do nosso navio. Blaise disse e caminhou em direção ao convés frontal do navio. Sim, nosso navio comporta quase 40 indivíduos. 2 tenentes-comandantes, 5 tenentes, 3 alferes e 20 fuzileiros navais de patentes variadas. Além deles, temos 5 ajudantes, 3 chefes e 2 médicos. Oh, temos 2 tenentes-comandantes. Onde está o outro? Blaise perguntou, um pouco curioso. O nome dele é Joto. Ele foi buscar os suprimentos do navio, respondeu Regis e continuou. Capitão Blaise, alguns minutos antes de chegar, o contra-almirante comunicou-se e me instruiu a passar uma mensagem. O que é? Blaise perguntou sem demonstrar interesse. Há uma agitação constante no reino Luluzia devido às constantes visitas de um grande número de piratas. Recentemente, uma tripulação pirata tentou atacar a família real. Ok. Reúnam soldados e partiremos assim que todos chegarem. Sim. Saudando, Regis foi executar as ordens. Depois de alguns minutos, o navio da marinha de Blaise deixou Marineford e se afastou, desaparecendo completamente de vista. Em pouco tempo, Blaise se familiarizou com a unidade, pois é despreocupado e tem a mente aberta. Os fuzileiros navais do navio também relaxaram ao seu redor, rindo e brincando em sua presença. Eles levaram 3 dias para chegar ao Luluzia Kingome e com a força de Blaise, não há problemas. Ele esmagou facilmente os piratas e os enviou para a filial da marinha mais próxima. Em sua unidade, Regis e Joto são muito fortes, já que também participaram do campo de treinamento especial da marinha durante sua juventude. Eles são os lutadores mais fortes do navio, além dele. Embora não sejam ridiculamente fortes, eles são capazes de derrotar piratas com recompensas em torno de 20 milhões a 30 milhões de frutas. Os dias passaram assim para Blaise, perseguir piratas, treinar, poupar com os fuzileiros navais sob seu comando, comer e dormir. Já se passaram quase 6 meses desde que ele deixou o quartel-general da marinha e não voltou nenhuma vez. Não só ele, todos em sua unidade também sofreram por causa dele. Até o pedido de licença foi recusado pelos superiores, argumentando que novos piratas surgem todos os dias e que precisam de todos os fuzileiros navais disponíveis para detê-los. É compreensível, mas a unidade deles nem era chamada com frequência. No máximo, eram encomendados uma vez por semana e, na pior das hipóteses, 2 vezes por semana. E isso também para prender os mais fracos. Ficar longe dos piratas é uma coisa boa, mas não para os fuzileiros navais. É porque somente apreendendo os piratas fortes eles ganharão pontos de mérito. E somente com pontos de mérito eles podem se candidatar a promoções, armas e as coisas que desejam. É a maneira mais rápida de se tornar mais forte. E no caso de Blaise, somente derrotando os piratas ele poderá ganhar pontos de atributos e melhorar sua força mais rapidamente. Agora, seu caminho estava cortado. Blaise sabia que era a forma de vingança de Sakazuki. Ao restringir o que ele poderia fazer, ele pode impedir que Blaise fique mais forte e seja promovido na classificação. Se fosse apenas ele, Blaise simplesmente acenaria, mas todos os fuzileiros navais sob seu comando também foram implicados pelas ações de Sakazuki. Eu definitivamente vou pagar de volta, Sakazuki. Você acha que fazer isso impedirá meu avanço? Ingênuo. Na verdade, durante esses 6 meses, ele ficou muito mais forte. Com o pensamento, a interface do sistema foi atualizada diante dele. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 32,5. Potencial da Akuma no Mi, 30,0. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 3,0. Ontem mesmo, tanto seu atributo de constituição quanto seu potencial de fruta do diabo ultrapassaram o limite da barra de 30, graças à poderosa tripulação pirata que conheceram. A tripulação era tão forte quanto a tripulação pirata Demon com um único usuário de Akuma no Mi. A recompensa total da tripulação é de 200 milhões de frutas, enquanto o próprio capitão tinha 180 milhões de frutas na cabeça. Como Blaise era muito mais forte do que 6 meses antes, sua força dominou os piratas e eles foram esmagados facilmente. Ao derrotá-los, o sistema recompensou-o com um ponto de constituição, um potencial de fruta do diabo e um ponto de atributo gratuito. Além disso, seus atributos aumentaram gradativamente devido ao rigoroso treinamento e banho de sol. Afinal, tomar sol melhora sua constituição. Toda semana, seu atributo potencial de Akuma no Mi aumenta em 0,1 ponto. Já se passaram quase 24 semanas desde que ele deixou o quartel-general da Marinha, aumentando 2,4 pontos. Quanto ao atributo Constituição, todas as semanas aumentaram 0,2 pontos graças ao sol escaldante. Embora ele tenha caçado apenas alguns piratas fracos nesses 6 meses, capturá-los proporcionou alguns pontos. Nestes 6 meses, ele encontrou 10 tripulações piratas fracas, cada uma rendeu-lhe 0,2 pontos. 4 ligeiramente mais fortes geraram 0,5 pontos. E finalmente um forte cresceu. Capítulo 49. Punho que tudo consome. Além disso, uma tarefa foi concluída em sua barra de tarefas após o término do treinamento diário. 1000 socos e 1000 chutes. É tarefa, socos e chutes. Descrição. Faça 1000 socos e 1000 chutes diariamente de frente para o sol. Tempo. 1 ano. Estado. Concluído. Recompensa. 2,0 de constituição mais 2,0 de potencial de Akuma no Mi mais 1 ponto de atributo grátis. Quer aceitar a recompensa? Sim, não. Enxugando o suor do corpo com a toalha, Blaise relaxou em uma espreguiçadeira no convés frontal do navio. Este é o local onde costuma passar o tempo durante o dia. Ao fazer isso, ele pode absorver as energias do sol. E também tem uma bela vista. Sem pensar muito, Blaise aceitou a recompensa e os dados em seu painel de status mudaram automaticamente. Seu corpo exalava vitalidade e força infinitas. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição,
34,5 potencial da Akuma no Mi, 32,0 aqui, nenhum itens armazenados. Nenhum ponto de atributo gratuito, 4,0, confortável. Fechando os olhos, Blaze aproveitou a sensação de sua constituição melhorando a cada segundo. Graças à sua constituição Senju, seu físico agora pode ser comparado ao de alguns personagens fortes de One Piece. Apenas com força física, ele pode dominar a maioria dos oponentes. Quanto ao quão forte ele é, Blaze não se conhece. Se sua conjectura não estiver errada, sua força agora deveria estar no mesmo nível dos vice-almirantes do quartel-general. Mesmo contra alguém que aprendeu aqui, ele pode trocar golpes fazendo uso de sua maestria TK e senso de calor. Claro, Kuzan, Kizaru, Sakazuki e alguns vice-almirantes fortes são uma exceção. Sua única fraqueza agora é a falta de Aki. Mesmo que queira aprender, não pode porque lhe faltam pontos de mérito. Se não fosse pela intromissão de Sakazuki, ele já teria conquistado os pontos necessários. Suspirando, os pensamentos de Blaze se dispersaram quando ele começou a ponderar que tipo de futuro o aguarda. Sem que ele soubesse, ele dormiu na espreguiçadeira. Capitão Blaze não demorou muito para Regis interromper seu sono. Bocejando e espreguiçando seu corpo tonificado, Blaze perguntou: "O que aconteceu?" "Capitão, um navio pirata foi avistado ao norte e eles estão vindo em nossa direção", respondeu Regis, mas não havia pânico em sua voz. Como ele sabia, os piratas procuram a morte navegando em direção a eles. Ele comentou mentalmente: "Que tripulação pirata azarada." Levantando-se, Blaze olhou para o navio pirata que é pelo menos 2 vezes maior que o navio da marinha padrão. Eles estavam navegando em direção a eles a toda velocidade. "Você viu que tripulação pirata é essa? Eles são chamados de piratas Ironhad, e sua recompensa total chega a 80 milhões de frutas. Eles navegam de West Blue, enquanto seu capitão tinha experiência anterior em viagens pela Grand Line." "Fraco." Blaze murmurou e saltou alto no ar, me perturbando tão cedo pela manhã. Chamas surgiram de seu corpo envolvendo seu punho. Cerrando o punho levemente, Blaze deu um soco. Estrondo. Uma densa coluna de fogo como um inferno furioso explodiu dos nós dos dedos e disparou para frente. O brilho repentino envolveu toda a região como se o fim do mundo estivesse se aproximando. Os piratas Ironhad observaram as chamas ardentes explodindo em direção a eles à distância. A maioria deles ficou enraizada no local com medo. "Estamos acabados." Capitão dos piratas Cabeça de Ferro disse e caiu no chão. Antes que eles pudessem responder, o fogo engolfou sua nave e os aniquilou completamente da face da terra. O bom é que morreram sem sentir nenhuma dor enquanto seus corpos viravam cinzas e se espalhavam pela brisa do mar. Poucos sortudos pularam no mar. Mesmo assim, não conseguiram escapar das chamas, pois até o mar queimou devido à alta temperatura liberada pelo fogo. Nenhum sobreviveu. O ataque foi incrivelmente poderoso, pois um soco casual de Blaze destruiu toda a tripulação pirata. Foi uma destruição absoluta, pois não sobrou nada para provar a existência de piratas. "Poderoso", Blaze comentou interiormente completamente satisfeito. "Graças ao seu atributo potencial de fruta do diabo, ultrapassando o limite da barra de 30, vamos dar um nome a isso. Firefish é muito simples. Vamos chamá-lo de punho que tudo consome. Ponto. Capitão, por que você os destruiu?" Regis perguntou com uma voz desamparada. "O que?" Blaze fez um gesto com os olhos. "Como você já sabia, faltam suprimentos e alimentos para o navio. Se você tivesse se abstido de destruir o navio, suspiro. Você poderia ter dito isso antes, Regis." Blaze balançou a cabeça e saiu silenciosamente. "Não é minha culpa. A situação do seu navio pode ser resumida em uma palavra: patética. Como estiveram no mar por quase 6 meses, a maioria dos soldados da marinha no navio está mentalmente exausta. Embora não haja perigos de risco de vida devido à sua presença, navegar na Grand Line em si é uma tarefa difícil. Sua unidade precisa de boas férias e descanso, mas a sede recusa o pedido por motivos insignificantes. A situação de sua unidade é pior do que a dos piratas vagando pelos mares. Capitão, há uma ilha à nossa esquerda." Felizmente, um alferes da marinha à procura avistou uma ilha. Blaze avançou e olhou para a ilha em forma de ponto à distância com um telescópio. A ilha parecia verdejante, mas não tinha vestígios de assentamento humano. "Esperemos que haja pelo menos água." Blaze pensou. Após seu comando, o navio dirigiu-se para ele. Nesse momento, Regis e Joto também chegaram ao convés. Ao contrário de Regis, Joto é um homem corpulento que atinge 2,10 metros de altura, vestindo um uniforme padrão da marinha e um boné. Regis é um especialista em combate corpo a corpo, habilidoso em 2 estilos marciais de Rokushiki, Tekai e Hankyaku, enquanto Joto é um usuário de espada de duelo. Blaze esteve poupando com eles durante esses 6 meses, aprimorando suas habilidades e experiência de batalha. A força deles teve um salto qualitativo com seu treinamento rigoroso. Não apenas eles, a maioria dos fuzileiros navais de sua unidade melhorou de uma forma ou de outra seguindo seu método de treinamento. Não demorou muito para chegarem à ilha. De perto, a ilha parecia pequena, com montanhas que se estendiam de uma ponta a outra cobertas por uma rica vegetação. Blaze Hitsense cobriu toda a ilha e não detectou nenhum perigo, além de alguns animais ferozes. Pode ser uma ameaça para os mais fracos, mas não para ele. A ilha tinha frutas, riachos, carnes vivas que podem ser caçadas quando quiserem. Feliz, Blaze decidiu ficar aqui por 1 ou 2 dias. Capítulo 50 – Transformação de forma. Próximo dia. Completando seu treino diário One Punch Man, Blaze foi saborear as maravilhosas iguarias preparadas pelo chefe do navio. Um dia de descanso e carne saudável energizaram até certo ponto os fuzileiros navais de sua unidade.
Todos pareciam enérgicos e cheios de força, prontos para enfrentar uma tripulação pirata. Blaise então entrou na floresta para experimentar seus poderes de Akuma no Mi. Depois de ultrapassar o limite da barra de 30, sua manipulação de calor melhorou para um nível totalmente novo com uma temperatura elevada. Com um pensamento, uma bola de fogo se concretizou em sua mão, queimando ferozmente. A chama era muito intensa e densa do que antes, textura vermelhão com um tom dourado nas bordas. Blaise tinha certeza de que a temperatura da chama agora é ainda mais forte que a da fruta fogo-fogo. Quanto a saber se é superior ao Magu-Magu no Mi de Sakazuki, ele não tinha certeza. Além da temperatura, a característica notável que ele notou é o seu controle sobre a manipulação de calor elevado a um nível surpreendente. Fechando os olhos, Blaise se concentrou. A bola de fogo em sua mão ficou mais brilhante enquanto uma enorme quantidade de calor se acumulava, aumentando a temperatura. Logo, a bola de fogo flutuou intensamente como se algo estivesse tentando sair dela. E logo, a bola de fogo explodiu, desintegrando-se em uma miríade de pequenos pontos de fogo. Os pontos de fogo então se agruparam formando um pássaro que parecia um corvo. O pássaro vermelho ardente feito de fogo escarlate pairava no ar batendo as asas. Como pensei, agora posso mudar o formato do fogo como quiser. O pássaro flamejante não tinha alma, mas Blaise pode controlar todos os seus movimentos com seu pensamento. Guiando o pássaro, ele o deixou voar. Batendo as asas, o pássaro flamejante girou em torno dele, gritando em um grito estridente. Com seu pensamento, o pássaro abriu a boca e cuspiu fogo. Um fluxo de chama laranja avermelhada saiu de sua boca, brilhando em tudo em seu caminho. Foi uma visão maravilhosa. A chama extinguiu tudo em seu caminho, deixando um rastro incandescente em seu rastro. O fogo superaquecido só parou depois de quase abrir um enorme buraco na montanha localizada a alguma distância dele. Após o ataque, o pássaro flamejante desapareceu e perdeu completamente sua energia. Seu controle sobre a transformação da forma é desajeitado, pois é a primeira vez que tenta algo assim. Mesmo assim, isso não o impediu de experimentar mais. Mais uma vez, Blaise conjurou uma bola de fogo sobre sua mão que queimou ferozmente. Com pouca concentração, ele conseguiu ampliá-lo em tamanho. Do tamanho de uma bola de cricket a uma pedra grande. A temperatura da bola de fogo subiu a um grau extremo, vaporizando tudo ao seu redor, sejam árvores, pedras ou outras coisas. A bola de fogo queimou e brilhou como um sol em miniatura, exalando muito calor. A habilidade é semelhante ao Imperador Chama de Ace ou ao Sol Cruel de Escanor. Com um leve aceno de mão, o sol em miniatura avançou e atingiu a enorme montanha. No segundo seguinte, a montanha foi completamente apagada da existência. Quanto ao sol em miniatura, ele avançou e caiu no mar, vaporizando tudo num raio de 100 metros, enquanto fumaça nebulosa cobria a área. O mar ferveu por alguns segundos antes de voltar à calma. Ao longe, Regis, Joto e outros fuzileiros navais ficaram boquiabertos com a ilha agora meio destruída e se perguntaram em seus corações: onde estão as montanhas que vimos alguns momentos antes? O poder destrutivo do ataque de Blaise os deixou sem palavras. Regis comentou: isso não é algo que um ser humano comum possa fazer. Acho que a força do capitão rivaliza com a maioria dos vice-almirantes do quartel-general. Ele está em uma liga completamente diferente. Se não fosse por seu conflito com o vice-almirante Sakazuki, ele já teria sido promovido a contra-almirante, considerando sua força atual. Joto acrescentou. Os outros fuzileiros navais também acenaram com a cabeça ao testemunharem a força esmagadora de Blaise durante esses 6 meses. Enquanto conversavam entre si, Blaise voltou com uma expressão renovada. Liberar algumas de suas emoções reprimidas deu-lhe uma sensação de satisfação. Naquele momento, seu Dendemushi pessoal zumbiu com o som purupuru, purupuru. Quem está me ligando a esta hora? Blaise pegou seu Dendemushi e percebeu que era do Sengoku. Relaxando em uma cadeira, Blaise atendeu a ligação e falou: Sengoku-san, que rara ocasião para você me ligar. Como você está? Suspiro, seu pirralho, não vamos falar de mim. Como está tudo do seu lado? Sengoku-san, não há necessidade de rodeios. Acho que você conhece minha situação melhor do que ninguém. Blaise sorriu. Como pode Sengoku não saber o que está acontecendo? Embora ele não seja a causa direta do que está acontecendo com sua unidade, de alguma forma ele é o responsável. Se não o tivesse colocado sob o comando de Sakazuki, não haveria necessidade de todo esse aborrecimento. Há silêncio por parte de Sengoku. Na verdade, ele está monitorando Blaise e suas ações durante esses 6 meses. Ele sente pena dele e do que ele teve que passar. Depois de muita reflexão, Sengoku decide intervir e resolver o desentendimento entre eles. Ele também sabia que a força de Blaise atingiu um estágio em que isso teria um efeito adverso. Doravante, ele decidiu não restringir Blaise. A partir de hoje, estou mudando seu comandante para vice-almirante Borsalino. Você não precisa mais se reportar a Sakazuki. Ah, Sengoku-san, o que aconteceu com você? Por que essa mudança repentina? Blaise ficou realmente surpreso. Não me faça arrepender da minha decisão, Blaise. Dizendo isso, Sengoku encerrou a comunicação sem falar nada. Cachá. Mantendo Dendemushi afastado, Blaise sorriu. Finalmente. Embora Blaise não tivesse mostrado nada superficialmente, ele sempre ficava exasperado com a mente tacanha de Sakazuki e sua maneira de fazer as coisas. Todos. Blaise ligou para sua unidade e deu a boa notícia. Vamos nos divertir hoje e a partir de amanhã vamos caçar os piratas. Sim. Os fuzileiros navais exclamaram juntos, alguns até derramaram lágrimas de alegria. Capítulo 51 Vice-almirante Borsalino. Próximo dia. Reabastecendo os suprimentos necessários, Blaise e sua unidade partem da ilha. Não demorou muito para que recebessem ordens da sede.
Como sempre, é sobre alguns piratas causando estragos em alguma pequena ilha. A tarefa não intrigou muito Blaise, mas os fuzileiros navais sob seu comando ficaram felizes mesmo assim. A partir de agora, eles podem ganhar pontos de mérito capturando os piratas ou auxiliando outras unidades de fuzileiros navais. Com isso, eles podem facilmente se promover nas fileiras. A tripulação pirata era fraca, com baixas recompensas por suas cabeças. Regis e Joto comandaram a unidade subjugando os próprios piratas. Depois disso, eles enviam a tripulação pirata para a filial do G2 mais próxima. 2 dias se passaram. Por volta do meio-dia, Blaise recebeu uma ligação inesperada do próprio vice-almirante Borsalino que o surpreendeu um pouco. Moshi, é Blaise-kun? A voz de Kizaru soou no Dendemushi. Sim, Borsalino-san. Blaise aqui. Blaise respondeu em um tom alegre. Ele gosta da personalidade de Kizaru, pois ele é um homem muito descontraído e tranquilo, que encara a maioria das coisas com leviandade, não importa a gravidade da situação. Do outro lado, Borsalino ficou perplexo por um momento porque Blaise conversava como se o conhecesse muito bem. Uma noção estranha, já que ele tem certeza de que é a primeira vez que fala com Blaise e ele nem o tinha visto antes. Bem, você foi repentinamente transferido sob meu comando. Eu li seu arquivo, então acho que você não terá nenhuma dificuldade em enfrentar piratas na primeira metade da Grand Line. Sim. Você tem que cuidar de mim de agora em diante, Borsalino-san. Ouvi dizer que você teve um pequeno encontro com piratas homens-peixe. O que você acha deles? Kizaru perguntou com uma voz calma adequada a esse comportamento. É só que sua maneira de falar é lenta. A tripulação deles é notavelmente forte porque o mar é seu território. Mas, na minha opinião, há 2 pessoas com quem precisamos ter cuidado. Fisher Tiger e Jinbe. Ambos são poderosos, possuindo vasta experiência em combate e habilidosos no karatê homem-peixe. Oh, você parece saber bastante sobre eles, NE. Kizaru esticou suas palavras. Hehehe. Não é nada. Acabei de ler muitos livros. Blaise riu. Os nobres mundiais estão nos pressionando para encontrar o criminoso que libertou os escravos. Já se passaram quase 10 meses desde que o incidente aconteceu. Mas os piratas do sol são escorregadios no mar. Capturá-los não é fácil, pois eles parecem saber nossos movimentos de antemão. Essa deveria ser a habilidade especial dos homens-peixe, comunicar-se com os seres marinhos. Persegui-los no mar é realmente uma tarefa desafiadora. Blaise acenou com a cabeça. O que você acha? Você consegue pegá-los, já que parece ter lido mais livros? Kizaru falou em tom sarcástico. O rosto de Blaise se contraiu ao ouvir que suas palavras foram usadas contra ele. Ele respondeu, vou tentar. Ok, então de agora em diante sua unidade ficará encarregada de perseguir os piratas do sol. Não me importo com os outros, mas seria melhor se você pegasse Fisher Tiger vivo. Ok, Blaise respondeu, enquanto a comunicação terminava com um som de caixa. Apenas 1 hora depois. Sua unidade recebeu um relatório do Departamento de Inteligência da sede sobre a localização dos Piratas do Sol. Eles foram avistados perto de Leafite, uma ilha desabitada repleta de plantas com folhas estranhas que podem atacar qualquer um que invada seu território. Ele estava localizado perto da linha vermelha. Ele confirmou sua conjectura, os Piratas do Sol vagam principalmente perto da localização da Ilha dos Homens-Peixe. Depois de fazer uma pose de tronco eterno para Leafite de uma filial da Marinha próxima, sua unidade partiu. Aqui vou eu, Piratas Homens-Peixe. Quando Blaise os encontrou pela primeira vez no distrito Fishman, ele não era páreo para eles. Mas agora, sua força foi multiplicada a um grau surpreendente. Com sua força atual, mesmo que seja Jinbei e Fisher Tiger, ele tem confiança para vencê-los. Blaise então verificou seu painel de status. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 34,7. Potencial da Akuma no Mi, 32,2. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 4,0. Satisfeito com os pontos de atributos, ele sorriu. Ele está mantendo os 4 pontos de atributos gratuitos, pois eles podem ser úteis quando mais necessário. Depois de um café da manhã satisfatório, Blaise iniciou seu treinamento no convés frontal do navio enquanto Regis e Joto acompanhavam o percurso do navio. Meio-dia se passou. Blaise e sua unidade chegaram a Leafite, mas não há vestígios dos piratas homens-peixe. Eles já saíram da ilha, mas Blaise tinha dúvidas. Eles saíram sabendo que os fuzileiros navais estavam chegando? Blaise refletiu enquanto os soldados da marinha sob seu comando vasculhavam a ilha por dentro e por fora. Capitão Blaise, não há nenhum indício de que eles estejam aqui. A inteligência poderia estar errada? Regis se aproximou e relatou. Depois de ponderar por um momento, Blaise respondeu, não. As informações que recebemos da sede não podem estar erradas. Acho que eles partiram depois de descansar aqui por algum tempo. O que deveríamos fazer? Não podemos persegui-los cegamente, sem saber em que direção eles foram, respondeu Blaise. Relate ao departamento de inteligência, partiremos após a resposta deles. Longe de Leafite, o navio Pirata do Sol, Snapperhead, podia ser visto cruzando o mar. Um homem-peixe de pele azul de repente saltou do mar e pousou no navio de frente para Fisher Tiger e Jinbei, enquanto outros homens-peixe como Arlon e Aladine também se aproximaram. O que aconteceu? Um homem-peixe perguntou. São os fuzileiros navais. Se ficássemos lá por mais 1 hora, poderíamos tê-los encontrado. Os homens-peixe de pele azul responderam. Como os fuzileiros navais descobriram nosso paradeiro quando nem sequer visitamos as cidades habitadas por humanos? Kurobi dos Piratas de Arlon comentou. Não subestime a inteligência da marinha e o poder do governo mundial. Tudo é possível para eles. Jinbei afirmou. Você viu quem estava no comando do navio da marinha que veio para Leafite?
Fisher Tiger perguntou com os braços cruzados. Sim, chefe T. É o mesmo humano que encontramos no distrito dos Tritões 6 meses atrás. O navio que ele comandou é padrão entre os fuzileiros navais. Não acho que a posição dele seja alta, provavelmente capitão ou comodoro. Os homens peixe de pele azul responderam. Ele? Fisher Tiger franziu a testa. Quanto a Arlon, ele rangeu os dentes de raiva. Como ele poderia esquecer o humano que o esmagou? Foi a maior humilhação de sua vida. Daquele dia em diante, ele não conseguiu nem enfrentar o povo do distrito Fishman. Ele quer matá-lo, mas é possível? Chefe T, Jimby chamou. Jimby, esse humano é formidável. Acredito na nossa força, mas se possível é melhor evitá-lo do que um confronto frontal. Fisher Tigre disse. Jinbei estava relutante, mas reconheceu com as palavras de Fisher Tiger. Chefe, por que temos que temer um humano? Arlon gritou. Devíamos matá-lo para dar um bom exemplo. Arlon. Tiger levantou a voz, fechando a última. Arlon grunhiu e deixou o local em desaprovação. Capítulo 52, Sinal de emergência. 15 dias se passaram. A unidade de Blaze e os piratas homens-peixe estavam jogando o jogo de gato e rato. Cada vez, ele sentirá falta deles por alguns minutos a 1 hora. Até ele ficou frustrado com os repetidos fracassos. Embora ele fosse forte, ele não conseguia pegá-los nem alcançá-los a tempo. Que irônico. Ele só precisa de uma oportunidade certa. Uma visão do navio deles é suficiente para ele pegá-los. Além disso, capturar piratas homens-peixe lhe rendeu mais pontos de mérito por causa do que Fisher Tiger fez em Mary Geoise. Blaze quer muito aprender aqui. Para isso precisa de pelo menos 2.000 pontos de mérito. Por enquanto, ele tem apenas 800 algo em seu nome. Com 2.000 pontos de mérito, ele pode voltar mais uma vez ao campo de treinamento para aprender aqui com o instrutor Zephyr. Em Marine, ele é o melhor professor de aqui. O velho Magnus que conheceu durante sua missão de caça, deu sua palavra de que ensinaria aqui, mas o ponto crucial é que ele já disse que ainda não estava pronto. Quando ele estará pronto? Blaze não sabe. É por isso que ele decidiu que é melhor aprender aqui com Zephyr. Somente aprendendo aqui ele poderá viajar para o novo mundo, um mar repleto de maravilhas, grandes piratas, pessoas interessantes, ilhas peculiares e criaturas poderosas. Blaze ficou no convés frontal do navio para dar as boas-vindas a um novo dia enquanto o sol dourado se erguia lentamente acima do horizonte. Aproveitando o sol da manhã, ele se sentiu revigorado. Pequenas partículas douradas invisíveis a olho nu se reuniram ao seu redor, seu corpo brilhava em luz dourada. Uma sensação de conforto tomou conta dele. A luz da manhã é o melhor momento para Blaze melhorar seu atributo de constituição e o momento perfeito para treinar seu corpo. Regis e Joto ficaram a poucos passos de Blaze, observando este último se aquecendo ao sol. Não sei por que o capitão sempre se aquece ao sol, ficar sob o sol traz algum benefício que não conhecemos. Joto se perguntou em voz alta. Quem sabe? Mas acredito que o capitão Blaze não fará nada sem sentido. Regis afirmou. Os dois estão com Blaze há 6 meses, e até certo ponto, conheciam seu personagem. Na verdade, a maioria dos fuzileiros navais no navio ficaram gratos por terem sido colocados sob o comando de Blaze, à medida que todos se desenvolviam de alguma forma. Eles respeitam e confiam muito em Blaze e seguirão seu comando incondicionalmente, sem qualquer questionamento. Naquele momento, um fuzileiro naval correu em direção a Regis e relatou. Tenente Comandante Regis, obtivemos outra informação sobre o paradeiro dos Piratas do Sol. O que? J exclamou, um pouco agitado. Onde? Regis perguntou. O Departamento de Inteligência da sede não sabe se é verdade ou não, pois foi uma denúncia de um navio mercante. Eles avistaram o Snapperhead no meio do mar e ele estava navegando para o leste. Olhei no mapa e, se não me engano, eles estão navegando em direção à Ilha Geron. O alferes da marinha respondeu. Bom. Joto e Regis exclamaram. Regis disse. Joto, avise os soldados e prepare a vela. Informarei o capitão. Blaze sai do treinamento ouvindo o chamado de alguém. Virando-se, olhou para Regis e perguntou. O que é isso, Regis? Capitão, Snapperhead foi avistado perto da Ilha Geron, respondeu Regis. Ilha Geron, Blaze murmurou. Ele tem alguma impressão disso. Para capturar os Piratas do Sol, ele estudou a maioria das ilhas localizadas perto da linha vermelha. Eles vagam principalmente por esta região. Conhecê-lo só vai ajudá-lo um pouco, já que a Grand Line é enorme. No máximo, eles podem reagir instantaneamente e persegui-los antes que desapareçam novamente. E as coisas que pedi para preparar estão concluídas? Blaze perguntou depois de pensar por um momento. Capitão, você sabe que não temos pessoas qualificadas em nosso navio. Com materiais, recursos e o design limitados que você forneceu, fizemos o nosso melhor. Não se preocupe com isso. Blaze acenou com a mão. Só precisamos deles em condições de funcionamento por alguns minutos. Então você pode dar uma olhada em si mesmo, capitão. Blaze e Regis caminharam em direção à parte traseira dos navios, onde Blaze viu um enorme bocal preso a uma turbina projetada por ele. A turbina foi então conectada diretamente a uma roda de paz meio submersa na água. O mecanismo é semelhante ao da jangada atacante de Ace, mas maior. Blaze pôde ver que o motor foi construído de forma grosseira com materiais de baixo nível obtidos do navio pirata destruído por eles. Só pode ser utilizado uma vez, então perderá sua eficácia. De qualquer forma, Blaze está satisfeito com isso, pois agora tem um trunfo para perseguir os Piratas do Sol. Com isso podemos ter uma chance de pegá-los, Blaze murmurou e ordenou a Regis que navegasse em direção à Ilha Geron. Eles levaram 3 horas para chegar às proximidades da Ilha Geron, mas não houve avistamento dos Piratas do Sol. Os soldados da marinha no navio examinaram os arredores para localizar Snapperhead, mas não conseguiram ver nenhum.
Sentimos falta deles de novo? Blaise franziu a testa. Ele não gostou da sensação de ser levado pelo nariz. Naquele momento sua unidade recebeu um sinal de emergência fazendo com que o Dendem Moshi do navio gritasse alto. Capitão Blaise, estamos recebendo um sinal SOS. Possivelmente é de outra unidade da marinha em algum lugar perto de nós. Um alferes da marinha sob seu comando avançou, carregando o Dendem Moshi. Clank. Blaise atendeu a ligação sem pensar muito e falou. Quem é? Urg, somos da unidade G2, salve-nos. Fomos cercados e atacados por um grupo de homens-peixe. Por favor, Hur, Argin. A comunicação terminou após um som de arma cortando. São eles. Toque no sinal e encontre a localização da outra parte. Como é um sinal de emergência, eles devem estar por perto. Sim. O alferes da marinha reconheceu e correu de volta para a cabine. Em 2 minutos ele encontrou o local. É em direção ao oeste deles. Sob o comando de Blaise, o navio ganhou velocidade e navegou para frente. Depois de 10 minutos de percurso na direção oeste, avistaram 2 navios ao longe, Snapperhead e um navio da marinha padrão. Finalmente, Blaise sorriu enquanto os oficiais da marinha sob seu comando preparavam os canhões para a batalha. Capítulo 53, Perseguindo. Cabeça de Pargo. Chefe T, outro navio da marinha apareceu. Um homem-peixe segurando um telescópio na mão gritou. Seu grito alterou os homens-peixe e todos eles olharam para o distante navio da marinha navegando em direção a eles. Porra, os fuzileiros navais são infinitos. Acabamos de eliminar um, outro aparece. Eles continuam vindo. Outro homem-peixe comentou. Chefe T, o que devemos fazer? Genbei perguntou sem um pingo de pânico no rosto. Fischer Tiger pegou o telescópio e viu o navio da marinha. Ele viu um rosto familiar, Blaise, parado no convés do navio olhando para eles enquanto seu casaco marinho flutuava com a brisa do mar. Qual é a necessidade de perguntar ao irmão Genbei? Devemos destruí-los como fizemos com o anterior, Arlon falou em tom arrogante, acenando com seu kirbashi. Bata. Assim que ele disse essas palavras, Fischer Tiger bateu na cabeça dele e jogou o telescópio para Arlon. Deu uma olhada. Sem se preocupar com Arlon, Tiger comandou os homens-peixe. Reúna os outros e prepare a vela, estamos indo embora. Genbei, ligue para eles, não acho que podemos perdê-los tão facilmente. Sim, chefe, Genbei reconheceu. Quanto a Arlon, assim que viu Blaise pelo telescópio, sua mão tremeu enquanto o ódio passava por seus olhos. Mesmo assim, ele só pode suportar isso. Em pouco tempo, os piratas homens-peixe se reuniram e as velas do Snaperiad foram abertas. O navio virou pouco para a direita e rapidamente ganhou velocidade movendo-se na direção do vento. Assim que o navio partiu, a unidade do contra-almirante Kadar soltou um suspiro de alívio. Eles foram dominados pela força dos piratas do sol e esmagados antes que percebessem. É o navio da marinha. Acho que eles escolheram o sinal SOS enviado por nós. Um oficial da marinha falou enquanto gemia de dor. Qual unidade é? Diga a eles para se apressarem e nos salvarem. O contra-almirante Kadar, com o rosto meio espancado e ensanguentado, chorou. Malditos piratas do sol, não vou deixá-los escapar. Blaise viu o navio pirata do sol navegando contra o vento e fugindo. Não, vocês não vão a lugar nenhum hoje. Após seu comando, seu navio também rumou para a direita. A pressão do vento na direção oposta elevou a velocidade esmagadora do navio para mais alguns nós. Seu navio chegou perto do de Kadar, mas não deu sinais de parar. O ato deixou Kedar e os oficiais subordinados estupefatos. Eles não estão aqui para nos salvar? O navio deles foi destruído sem possibilidade de reparo. Seus cascos foram danificados pela água do mar que escoava para dentro do navio. Em mais 1 ou 2 horas, ele afundará completamente. Eles têm apenas 2 botes salva-vidas que não podem acomodar todos os oficiais da marinha. Quando Kadar viu o navio de Blaise navegando sem parar, ficou furioso. Seus idiotas! Aonde vocês estão indo? Salvem-nos primeiro. Vocês não veem que nosso navio está afundando? Ao ouvi-los, Blaise não parou o navio, mas saltou alto e caminhou em direção a eles pisando no ar. Você é o contra-almirante Kadar, certo? Blaise perguntou. Sim. Como fuzileiro naval você deveria ter vergonha. Toda a sua unidade foi esmagada por uma tripulação pirata e agora você está clamando por ajuda. Você também está impedindo outra unidade marítima de fazer seu trabalho. Você sabe que tipo de crime é esse? Blaise falou em tom sério olhando para todos os oficiais da marinha. Não, Kadar não esperava receber um sermão de um oficial da marinha de baixa patente. Ele entrou em pânico quando Blaise mencionou a palavra crime. Não tenho tempo a perder com todos vocês. Sejam bons e fiquem aqui. Assim que eu capturar os piratas do sol, pegarei todos vocês quando retornar. Dizendo isso, Blaise retornou ao seu navio. Quanto a Kadar e sua unidade, eles ficaram chocados ao perceber que foram deixados flutuando no meio do mar. A distância entre os piratas do sol e a unidade de Blaise não estava diminuindo. Na verdade, o Snapperhead parece estar navegando em maior velocidade. Blaise sabia o motivo disso, Genbei. Ele é um timoneiro talentoso com um vasto conhecimento das correntes marítimas e da direção do vento. Com seu nível Gepo, Blaise pode andar no ar e enfrentá-lo sozinho. Justamente quando ele decidiu enfrentá-lo sozinho, a velocidade de cruzeiro de Snapperhead aumentou. O que? Blaise e os oficiais da marinha no convés ficaram chocados. Só então Blaise percebeu o cardume de tubarões-baleia, empurrando Snaperiat para frente. É Genbei de novo. Genbei tem uma habilidade única de se comunicar com os peixes, mesmo em longas distâncias. A habilidade de falar com peixes geralmente é exclusiva dos tritões, mas Genbei também é capaz disso. Durante o lançamento de Impel Down, ele fez a mesma coisa. Os tubarões-baleia podem compreender e obedecer às suas ordens.
Não tendo escolha, Blaze caminhou em direção ao bocal fixado na parte de trás do navio. Todos vocês agarram alguma coisa. Dizendo isso, ele acendeu o punho direito em chamas. Capitão Blaze está fazendo isso? J observou Blaze acionando o bocal com olhos cheios de estrelas. Sim. Todos os fuzileiros navais do navio agarraram-se a algo enquanto observavam atentamente cada ação de Blaze. Embora Blaze tenha elaborado o projeto, eles tornaram tudo possível trabalhando dia e noite. Eles querem ver com os olhos o que isso faz. Chamas explodiram de sua mão, engolindo o bocal. Ele alimentava a turbina que, por sua vez, girava em grande velocidade girando a roda de paz. Blaze controlou a intensidade e a temperatura do fogo ao mínimo para que as chamas não estragassem tudo antes que cumprisse seu propósito. Ao longe, os piratas solares ficaram chocados com a aceleração repentina do navio da marinha. Como eles estão fazendo isso? O que? Até Jinbei e Fisher Tiger ficaram surpresos. Eles puderam ver que aos poucos o navio da marinha estava diminuindo a distância entre eles. Em alguns minutos, eles o alcançarão. Preparem os canhões. Blaze gritou enquanto os fuzileiros navais sob seu comando corriam para lá e para cá carregando as balas de canhão. Quando o navio chegou ao campo de tiro, Blaze comandou: fogo! Bang! 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 Os canhões dispararam contra o navio dos Piratas do Sol, mas com as excepcionais habilidades de timoneiro de Jinbei eles foram capazes de escapar dos tiros. Mas de repente o motor movido a fogo soltou um som estridente e logo se quebrou em pedaços. Foi completamente desperdiçado. Blaze amaldiçoou. Não pode persistir por mais um minuto? O impulso do navio diminuiu um pouco, mas ainda navegou para frente com força residual e correntes de vento. Capítulo 54 Festival do Sol. Blaze sabia que era a hora de ele agir sozinho, caso contrário, ele perderia os Piratas do Sol para sempre. Saltando alto no ar, ele levantou o braço direito no ar. As chamas surgiram e se reuniram na palma da sua mão. Em pouco tempo, uma gigantesca bola de fogo se materializou em sua mão. Parecia um sol em miniatura, dourado e brilhando com um calor terrível. A aparência da bola de fogo é semelhante à técnica final de Ace, grande mandamento da chama, imperador da chama. A única diferença é a temperatura elevada. Ela queima ferozmente e é extremamente destrutiva do que a habilidade de fogo de Ace. Além do mais, não é o fim. A chama espiralando ao redor da bola de fogo começou a acumular mais calor. A gigantesca bola de fogo não aumentou nem diminuiu de tamanho, mas foi comprimida ao ponto de explodir. A bola brilhante com aparência de sol afetou os arredores e até ferveu o mar abaixo dele. Os fuzileiros navais que estavam no navio a alguma distância também começaram a sentir o calor. Então está aí a verdadeira força do capitão. Toda a extensão de sua habilidade de Akuma no Mi. Regis falou, olhando para a gigantesca bola de fogo com os olhos arregalados. O que o capitão Blaze está fazendo? Parece que aquela coisa vai explodir. Joto engoliu em seco. Os Piratas do Sol também olharam para o segundo sol que apareceu do nada em pânico e com os olhos cheios de medo. Até mesmo Tiger e Jinbei ficaram pasmos com a demonstração de poder de Blaze. Não é algo que um humano possa fazer. Arlon e seus piratas assistiram ao fenômeno místico com absoluto horror. Agora ele sabia que tipo de existência ele tentava lutar com sua mísera força. Risível. Jinbei rapidamente pediu ao cardume de tubarões-baleia para tirá-los daqui, mas eles já estavam fazendo o melhor que podiam e quase exaustos. Os Piratas do Sol sentiram um perigo extremo por causa daquela coisa. Se aquela bola de fogo os atingisse, então eles estariam perdidos. Alguns até pensaram em pular no mar e fugir, mas Blaze não fez o que os Piratas do Sol esperavam ao jogar a miniatura na direção deles. Ele lançou a gigantesca bola de fogo em direção ao céu e a perseguiu. Assim que atingiu uma certa altura, Blaze socou a bola de fogo na direção em que os Piratas do Sol estavam fugindo. Após o impacto, soltou um barulho estrondoso. Festival do Sol. Blaze nomeou seu novo ataque. Bang! O sol em miniatura explodiu. Ele explodiu em cerca de 50 bolas de fogo coloridas e ardentes de formas variadas e avançou em direção a Snapperhead. Com o dobro do tamanho de uma bola de futebol, as bolas de fogo se espalharam pelo céu e iluminaram toda a região como se fossem fogos de artifício explodindo em bolas menores. Todos eles queimaram ferozmente e pareciam ameaçadores, choveram sobre os Piratas do Sol, impiedosos, determinados a incinerar todos eles até as cinzas. A chuva de fogo assustou todos os homens peixe a bordo, enquanto o terror absoluto tomava conta de seus corações. Quanto aos fuzileiros navais, eles também pensaram que Blaze lançaria a enorme bola de fogo nos Piratas do Sol, mas suas ações os impressionaram profundamente. Todos eles olharam para as costas de Blaze com admiração e respeito. Nosso capitão é tão poderoso. Até Regis e Joto ficaram surpresos. Eles ficaram maravilhados com a exibição apocalíptica de bolas brilhantes chovendo sobre os Piratas do Sol. Eles sabiam desde o início que Blaze é forte, mas não tanto. Transcende completamente o nível de raciocínio e mudou sua visão de mundo. Claro, é porque eles não viram o verdadeiro poder do mundo. Se tivessem, não ficariam tão chocados. Bang! 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 As bolas de fogo caindo finalmente alcançaram o solo e começaram a atacar o navio dos Piratas do Sol. O que nenhum deles esperava é que as bolas de fogo explodiram com contato. Estrondo! 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 O impacto criou uma tempestade de fogo e enviou uma onda de calor escaldante. As chamas brilharam, destruindo tudo em seu caminho, sem deixar nada para trás. Com as habilidades excepcionais de Jinbei, ele foi capaz de escapar de alguns, mas não de todos. A bola de fogo destruiu suas velas, algumas atingiram o cardume de tubarões-baleia que empurravam o navio. Os tubarões-baleia fugiram com medo, deixando o Snapperhead flutuando sozinho.
Sem a ajuda deles, o navio dos Piratas do Sol perdeu impulso e se tornou um alvo imóvel. Tiger foi capaz de bloquear a chuva de bolas de fogo com seu karatê Homem-Peixe, mas ele também foi logo dominado pelo poder destrutivo dos ataques quando eles explodiram. Todos para o mar. Sob o comando de Tigre, todos os Homens-Peixe voltaram a si e pularam no mar. O mar é seu território. Eles não estão sem nenhum truque na manga. Jinbei também veio em seu ajudante e pulou no mar. Todos os Homens-Peixe soltaram um grito de guerra feroz e gritaram dando tudo de si. Kairyu e Ponzioi. Elevador de corrente marítima. É o Jujutsu do Homem-Peixe que eleva a corrente da água. A água irrompe do mar como um enorme fluxo de água e impede que as bolas de fogo danifiquem ainda mais seu navio. Por ser uma técnica combinada usada por todos os Homens-Peixe, havia vários fluxos de água. Os fluxos bloquearam com sucesso as bolas de fogo. Mesmo assim, a explosão de impacto e a onda de choque térmico foram capazes de feri-los até certo ponto, queimando suas peles. Logo o Festival do Sol terminou, mas não houve nada além de silêncio. O próprio mar queimou em algumas áreas e expeliu uma névoa branca devido ao calor extremo. Os Homens-Peixe saltaram de volta para o navio, ofegantes de exaustão. Para impedir que as bolas de fogo destruíssem seu navio, eles saíram exibindo toda a sua força. Todos olharam para a figura de Blaze pairando no ar com horror. Eles sabiam o quão forte este humano é desde que o viram e experimentaram pessoalmente. Uma única bola de fogo é suficiente para queimá-los. Felizmente eles estavam cercados por água e foram capazes de usar seu Jujutsu do Homem-Peixe para impedir os ataques com poucos ferimentos. Eles não esperavam encontrar um humano tão poderoso, especialmente Arlong. Ele ficou horrorizado com o poder de Blaze, mas foi inteligente o suficiente para não expressar isso em seu rosto. Caso contrário, ele perderá a cara diante de seus subordinados. Blaze olhou para a reação deles com satisfação e acenou com a cabeça. O ataque deixou um impacto profundo em seus corações como ele esperava. Como é? Vocês gostaram do festival? Ou querem ver outro? Blaze apareceu diretamente acima do navio Pirata do Sol e perguntou. Havia um pequeno sorriso em seu rosto mostrando sua arrogância e confiança. Na verdade, os Homens-Peixe ficaram intimidados pela presença e pela força aterrorizante de Blaze. Capítulo 55. Blaze vs Jinbei. Fisher Tiger, estou aqui para capturá-lo. Se você se render sozinho, deixarei seus companheiros irem. Caso contrário, iremos pelo caminho mais difícil e estou lhe dizendo, não será agradável. Blaze falou em tom indiferente com os braços cruzados. Os Homens-Peixe ficaram furiosos com as palavras, mas sabiam que eram impotentes contra alguém como Blaze. Além de cerrar os punhos de raiva, eles não podem fazer nada. Blaze olhou para Tiger, esperando sua resposta. Fisher Tiger ainda era o mesmo que viu na série, vestindo uma camisa listrada revelando seu peito musculoso e a tatuagem de sua tripulação. O casaco de capitão pendia de seus ombros como uma capa, que mostrava o alegre Roger da tripulação nas costas. Com cerca de 17 pés de altura, ombros largos e um físico musculoso, ele parecia bastante intimidador e inacessível, mas não para Blaze. Fisher Tiger olhou para Blaze com um rosto inexpressivo e inabalável. Não há necessidade de palavras, sua resposta é clara. Que assim seja. Blaze suspirou enquanto as chamas irrompiam como um inferno furioso girando. Embora seja forte, Fisher Tiger também não é alguém fraco. Em sua juventude, ele foi capaz de comandar o distrito dos Homens-Peixe com sua força e vencer Jinbei, que já era faixa preta em Karatê Homem-Peixe quando criança. Se ele não estiver errado, o tigre de agora é mais forte que Jinbe. Além disso, estão no mar, uma vantagem natural de todo Homem-Peixe. Na série, ele foi derrotado pelo contra-almirante Straverre apenas porque eles emboscaram e estavam em terra. Mesmo assim, ele conseguiu segurar os fuzileiros navais até que os piratas solares aparecessem. Ele poderia ter sobrevivido se concordasse com uma transfusão de sangue, mas recusou por ser sangue humano. Se os Homens-Peixe decidirem escapar mergulhando no mar, Blaze não poderá fazer nada além de vê-los fugir. Ele não se importa com os outros, seu único alvo é Tiger e Jinbei, os mais fortes do grupo. Pisando no ar com o pé direito, Blaze disparou em direção a Tiger enquanto as chamas que surgiam ao seu redor se concentravam em seu punho, formando uma bolha esférica. É semelhante à habilidade do Barba Branca, mas no caso de Blaze, a bolha está fervendo em chamas como se seu punho estivesse envolto por um sol em miniatura. Pouco antes de alcançar Tiger, outra figura se adiantou e o confrontou. Não é outro senão Jinbei. Se você quiser levar nosso chefe, você deveria passar por mim. Vamos então, espero que você não me decepcione. Dizendo isso, Blaze deu um soco. A bolha em forma de sol em miniatura em sua mão explodiu uma torrente de chamas que avançou em direção a Jinbei. A chama era carmesim, feroz e quente, capaz de destruir tudo. Vendo o ataque, a expressão de Jinbei ficou sombria. Sem perder tempo, ele concentrou sua força no punho e deu um soco. Arabesco Tilitrue Punch. Seu soco forçou o vapor d'água no ar a liberar uma poderosa onda de choque. Estrondo. Ambas as forças colidiram no ar gerando um ruído ensurdecedor. O soco de Jinbei não conseguiu extinguir a chama, mas foi capaz de abrir as chamas. Uau! Antes que Jinbei pudesse reagir, Blaze apareceu atrás dele e bateu a bolha solar em suas costas. O golpe queimou suas costas até a altura da carne e o jogou no mar. Jinbei, chefe Jinbei. Nenhum deles esperava que Jinbei fosse derrotado com um único golpe, nem mesmo Blaze. Ele pensou que Jinbei iria evitar o ataque e travar uma luta decente. Certamente, Jinbei de agora não pode ser comparado ao seu futuro. Mesmo assim, ele ainda é um inimigo formidável, com um físico extraordinário e uma força poderosa. Então a única diferença é Blaze. Ele ficou forte. Deve ser por causa do crescimento explosivo do meu atributo constitucional.
Mal posso esperar para experimentar o que acontece quando ultrapassa o limite da barra de 50. Sorrindo, Blaise olhou para o local onde Jinbei caiu. Alguns dos homens-peixe desceram ao mar para verificar Jinbei. Mas antes que eles pudessem chegar ao local, um enorme redemoinho surgiu e Jinbei emergiu dele. É o irmão Jinbei. Graças a Deus nada aconteceu com ele. Os piratas do sol ficaram aliviados ao ver Jinbei bem. Karatê homem-peixe. Onda de lança. Reunindo o redemoinho com as mãos palmadas, Jinbei o lançou em direção a Blaise. O redemoinho se transformou em um enorme ciclone penetrante de água antes de avançar em direção a Blaise. Sorrindo um pouco, Blaise inalou um pouco e respirou. Uma enorme tempestade de fogo explodiu de sua boca, confrontando a onda de lança de Jinbei. Estrondo. A colisão desencadeou uma onda de choque. A onda de lança se transformou em vapor d'água enquanto as chamas de Blaise se apagavam após interromper o ataque. Bom, espero que você tenha mais truques na manga porque estou apenas começando. Blaise expressou e ergueu a mão direita. O humano vai fazer algo de novo? O que devemos fazer? Um homem-peixe disse. Jinbei, saia daí. As chamas se reuniram em torno do dedo indicador de Blaise e logo se transformaram em uma bola de fogo gigante parecida com um sol em miniatura. Sim, isso é semelhante à habilidade de Escanor, Cruel Sun. Mas o sol cruel de Blaise não será tão eficaz quanto o de Escanor, já que seus poderes de fruta do diabo ainda não estavam totalmente desenvolvidos. Mesmo assim, não é algo que Jinbei possa bloquear com sua força atual. Todos mais uma vez testemunham o poder esmagador de Blaise. Qual é a habilidade dele? Ele pode até invocar um sol. Como vamos lutar contra um ser como ele? Os homens-peixe se desesperaram, experimentando o calor escaldante do mini-sol. Mesmo aqueles que permaneceram no mar sentiram a mudança no ambiente. Arlon também estava entre os homens-peixe, ele olhou aterrorizado para o sol em miniatura. Ele mascarou sua presença completamente para que Blaise não o notasse. Quanto à unidade de Blaise, eles pararam o navio a alguma distância de Snaperiad e observaram o confronto. Viajar mais longe não é bom para um navio marítimo padrão. Eu posso continuar com isso por um dia inteiro, você sabe. Renda-se ou morra. A decisão é sua. Blaise estreitou os olhos. Ele não quer matá-los, ele só quer capturar Tiger, pois não quer que este seja morto. Neste momento, Impel Down é o lugar seguro para ele. Mas será que Tiger se renderá? A resposta é não. Ele é o tipo de pessoa que prefere morrer a se render. O mesmo vale para Jinbei. Capítulo 56 Tigre Fisher. A alguma distância, o contra-almirante Kadar e sua unidade tinham uma expressão chocada no rosto. Embora não soubessem exatamente o que estava acontecendo, eles viram uma enorme bola parecida com o sol e como ela explodiu em outras menores. Principalmente Kadar, ele estava apavorado. Ele sabia que deveria ser o resultado de um confronto entre a unidade anterior da Marinha e os Piratas do Sol. Aquele jovem fuzileiro naval vem do quartel-general. Quem é ele? Por que nunca ouvi falar dele antes? Ele sabia muito bem que apenas os fuzileiros navais do quartel-general possuíam uma força tão surpreendente. Quando ele voltar, eu deveria ser mais educado com ele. De volta à batalha, Fisher Tiger olhou para Blaise com sua expressão imutável. Mas em seu coração, ele sabia que os Piratas do Sol não eram páreo para ele. 6 meses atrás, ele tinha confiança para vencer Blaise, mas agora não tinha certeza. Como o humano ficou tão forte no curto espaço de 6 meses? Embora ele não tenha certeza de derrotar Blaise, ele não cairá sem lutar. Ele também não planeja ser capturado novamente. Por outro lado, Blaise sabia que teria que recorrer a um caminho difícil para subjugar os Piratas do Sol. Enfrentando personagens teimosos como Jinbe e Fisher Tiger, ele não tem outra escolha. Se eles não se renderem, vou espancá-los até que fiquem inconscientes. Blaise pensou e projetou o sol em miniatura em direção a Jinbei. Zzz. Enfrentando o ataque que já começou a queimar suas peles, todos os homens-peixe nas proximidades, exceto Jinbe e Tiger, fugiram para longe. Jinbei, ainda na água, conjurou outro redemoinho com seu jujutsu do homem-peixe, mas sob calor extremo, a água ao redor se transformou em vapores. Isso é completamente diferente das pequenas bolas de fogo que eles pararam. Jinbei pensou, qual é a habilidade desse humano? Suas chamas são muitas vezes mais fortes que o fogo normal. Como alvo do ataque, sua pele começou a queimar enquanto o mar ao seu redor ficava vermelho e fervia em calor extremo. Não tendo escolha, Jinbei mergulhou fundo no mar e decidiu enfrentá-lo a partir daí. Jinbei acenou com os 2 braços em grande velocidade e usou a água ao redor para reprimir a gigantesca bola de fogo. Assim que a água entrou em contato com o fogo, ela evaporou. Mesmo assim, foi capaz de reduzir até certo ponto a temperatura da bola de fogo. Mas o sol em miniatura ainda queima ferozmente o suficiente para incinerá-lo. Este movimento é altamente eficaz contra o fogo, pois utiliza a umidade ao seu redor. Mas a chama de Blaise não é um fogo comum. Jinbei estava em uma situação desesperadora, impotente para impedir o ataque, já que nenhum de seus ataques parecia funcionar. Na verdade, ele pode evitar o ataque sem esforço se fugir enquanto estiver no mar. Mas ele não fará isso porque atrás dele está Fisher Tiger e seu navio Snapperhead. Jinbe não é o tipo de homem que foge nesta situação. No último momento, Tiger veio até seu ajudante e olhou para ele. Não há necessidade de palavras, Jinbei entendeu o que este queria que ele fizesse. Jujutsu do Homem-Peixe, levantador de corrente marítima. Ambos mergulharam no mar e levantaram a corrente de água. Fluxos de água imponentes irromperam da superfície do mar e confrontaram o sol em miniatura de Blaise. Havia quase 50 correntes de água, 25 impediram que a gigantesca bola de fogo caísse sobre eles enquanto outras 25 atacavam de diferentes direções.
Logo, toda a região foi envolta por densos vapores de água impedindo que outras pessoas vissem o que estava acontecendo lá dentro. O que aconteceu? Eles conseguiram bloquear o ataque? Um homem-peixe perguntou nervoso. Espero que nada aconteça com eles. Aladine cerrou o punho. Blaise acenou com a mão e um vento forte varreu a região onde seu sol em miniatura havia caído. Ele rapidamente notou a figura de Jinbei e Tiger. Eles conseguiram bloquear o sol cruel? Blaise estreitou ligeiramente os olhos. Jinbei já havia perdido a consciência esgotando tudo o que tinha com feridas queimadas por todo o corpo. Quanto a Fischer Tiger, ele tinha queimaduras na parte superior do corpo enquanto o sangue escorria do canto dos lábios. Sem dúvida, ele é um pouco mais forte que Jinbei e foi capaz de resistir ao ataque. Impressionante. Blaise comentou mentalmente. Ele pensou que o ataque iria acabar com os dois, mas Tiger foi capaz de resistir. Acho que ele lutará bem se eu não usar meus poderes de Akuma no Mi. Bem, eu também preciso testar a força da minha constituição. Blaise refletiu e decidiu enfrentar Tiger de frente com os punhos. Espero que você não me decepcione, Fischer Tiger. Svi. Soru. A figura de Blaise ficou turva e no segundo seguinte, ele apareceu diante de Tiger e deu um chute na cabeça com toda a sua força. Estrondo. Tiger defendeu o ataque com o braço esquerdo e deu um soco com o direito. O soco do Fishman de 17 pés de altura e físico largo é mais forte do que Blaise esperava. Em vez de evitar o soco de Tiger, Blaise bloqueou com a esquerda. Ele quer testar a diferença e o resultado foi empurrado alguns metros para trás. Um hematoma apareceu na mão esquerda de Blaise e doeu. Que físico poderoso. Bom, isso é o que eu esperava. Por outro lado, Tiger ficou mais uma vez surpreso com a força de Blaise. Ele achava que o último era forte por causa de sua habilidade autoritária de fruta do diabo, mas não esperava que ele também fosse habilidoso em características físicas. O que o incomoda é porque Blaise parou de usar sua fruta do diabo. Por outro lado, Blaise mais uma vez correu em direção a Tiger e o chutou, mas desta vez ele usou a habilidade Rokushiki, Hankyaku. Produziu uma afiada lâmina de ar comprimido de sua perna e seguiu em direção a Tiger. Seu Hankyaku não é muito forte sem utilizar seus poderes de Akuma no Mi. Mesmo assim, isso pelo menos causaria alguns problemas a Tiger. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu Blaise. Fischer Tiger estreitou os olhos e simplesmente repeliu o ataque com o punho cerrado e deu um tapa. Além de um ferimento superficial, a lâmina de vento não causou muitos danos. Capítulo 57 – Mudança na decisão. Blaise entendeu. Em termos de capacidade física, ele e Tiger são quase iguais. É difícil adivinhar quem sairia vencedor. Mas é isso que Blaise quer. Ele quer ultrapassar seus limites e isso só pode ser alcançado lutando contra alguém mais forte ou de igual força. Ficando emocionado, Blaise confrontou Tiger novamente. Além de sua força física e de Rokushiki, ele se absteve de usar sua fruta do diabo. Tiger também percebeu isso. Um pensamento veio à sua mente. Ele está me usando como parceiro de treino? A batalha entre eles se intensificou e continuou por meia hora. Tiger era fisicamente forte, com rica experiência em batalha e habilidoso no karatê homem-peixe. Eles foram equilibrados quando se trata de potência bruta, mas Blaise é melhor que ele em termos de durabilidade. Sua constituição Senju proporcionou-lhe uma tremenda resistência e resiliência. Tiger finalmente atingiu seu limite depois de lutar por uma hora. Lentamente, o ataque de Blaise começou a acertar e foi capaz de infligir ferimentos nele. Mesmo assim, Tiger insistiu em lutar com o corpo ferido e exausto. É como se ele não parasse a menos que estivesse morto. Ele está indiretamente dizendo a Blaise que ele só pode ser capturado morto. Blaise ficou impressionado. Ele sabia que lutar mais não tem sentido. Ele só lutou assim para melhorar sua experiência de combate e conseguir o que queria. Tigre, pare de resistir e se renda. Você não vai conseguir me derrotar, é o fim. Blaise falou, mas Tiger respondeu com um punho. Suspirando, Blaise evitou o ataque sem esforço e avisou. Tigre, se você insiste em fazer isso, eu tenho que nocauteá-lo. Tiger parou seus ataques e levantou, mal conseguindo se conter apenas com sua força de vontade. A perda é minha. Não vou reclamar, pois fui derrotado de forma justa. Mas não posso me deixar ser capturado vivo novamente. Eu estava farto de ser prisioneiro e escravo. Meu pôster de procurado diz vivo ou morto, certo? Você pode me entregar aos fuzileiros navais, mas antes disso me mate. Blaise olhou para Tiger cujo coração decidiu morrer do que ser capturado. Seu plano inicial era mandá-lo para Impel. Assim que Jinbei obtiver a posição de Senhor da Guerra do Mar, ele poderá libertar Tiger. Mas tudo correrá como ele pensa. Será que a Marinha enviará Tiger para Impel Down ou eles o entregarão aos dragões celestiais para saciar sua raiva? Blaise contemplou. Ele quer salvar Tiger, mas este não está em condições de aceitar isso. Talvez algumas coisas estejam melhores como estão, tentar mudá-las resultará em piores consequências. Tiger continuou, eu posso dizer, você não nos discrimina e tenta me capturar com nada além de boa vontade, mas para mim é melhor morrer do que ser um prisioneiro. Blaise pensou por um momento e decidiu. Ele não planeja mais capturar Tiger. Sua maneira de pensar é muito simples, enquanto o funcionamento do mundo é complexo. Mesmo que você queira ajudar alguém, isso não significa que os outros aceitarão. Fischer Tiger, mesmo que eu não capture você hoje, outras unidades da Marinha ainda virão atrás de você. Nós nos encontraremos novamente se você estiver vivo até lá. Acenando com as mãos, Blaise se virou e simplesmente foi embora deixando Tiger em um estado desnorteado. O que ele quis dizer com isso? Ele não vai mais me capturar, pensou Tigre. Mas por quê? Ninguém respondeu à sua pergunta, permanecerá para sempre um mistério. Se nada der errado em mais ou menos um ano, Fischer Tiger encontrará Cola e perderá a vida nas mãos de Straverre.
Voltando ao navio, Blaise ordenou que sua unidade se virasse. Ele ligou para Regis e falou: informe ao quartel-general que os piratas do Sol escaparam de nossa perseguição mergulhando na água, abandonando seu navio. Como usuário de Akuma no Mi, não posso persegui-los debaixo d'água, certo? Sim, Capitão Blaise. Os lábios de Regis se contraíram enquanto ele mantinha a expressão séria. Ele viu com seus olhos como Blaise derrotou os piratas homens peixe em preto e azul, enquanto estes não tinham resistência contra sua força esmagadora. Mas agora, ele diz que não consegue capturá-los. Quem acreditaria? Ele não sabe porque Blaise não os prendeu e não questionará sua decisão. Não só ele, todos os fuzileiros navais sob o comando de Blaise também pensavam o mesmo. Para eles, são apenas alguns pontos de mérito que ganharão mais tarde. Não se esqueça de escolher a unidade do contra-almirante Kadar no caminho de volta. Dizendo isso, Blaise foi para sua cabana descansar. Do outro lado, os homens-peixe ficaram perplexos com a súbita mudança nos acontecimentos. Todos pensaram que Tiger seria capturado pelo jovem fuzileiro naval, mas este simplesmente foi embora. Saindo de seu estupor, eles correram em direção a Fischer Tiger enquanto alguns foram verificar Jinbei inconsciente. Eles se sentiram aliviados ao perceber que seus ferimentos não eram fatais. Bost? Logo Tiger e Jinbei foram carregados para o já meio destruído Snapperhead. Nenhum deles sabe o que fazer neste momento. Eles foram esmagados por um único humano, foi um duro golpe para eles. Naquele momento Aladdin falou: primeiro vamos sair daqui. Discutiremos assim que Tiger e Jinbei se recuperarem. Os outros assentiram enquanto alguns pularam na água para empurrar o navio, pois suas velas estavam completamente danificadas. Assim que Blaise chegou à sua cabine, ele verificou a barra de tarefas ao receber uma notificação do sistema ao derrotar Fischer Tiger. Derrote os Piratas do Sol. Recompensa, 1,0 Constituição mais 1,0 Potencial de Akuma no Mi. Vendo a recompensa, Blaise ficou um pouco surpreso ao ver que não havia nenhum ponto de atributo grátis desta vez. O que aconteceu? A recompensa dos Piratas do Sol é muito maior do que a dos Piratas de Monber, mas ainda assim não lhe rendeu nenhum ponto grátis. Isso significa que as recompensas que ele recebe diminuem à medida que ele fica mais forte. Qualquer que seja, Blaise então verificou seu painel de status. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 35,7. Potencial da Akuma no Mi, 33,2. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 4,0. Capítulo 58, Marca do Casco. Próximo dia. Borsalino ligou para ele para perguntar sobre o rumo dos acontecimentos, o que aconteceu e como o Homem-Peixe escapou. Blaise não era bobo, com a inteligência de Marine Kizaru pode muito bem saber o que aconteceu ontem. Por ser uma pessoa apática, Borsalino simplesmente não se importava com o que Blaise fazia. É também o que Blaise quer. A linha do tempo atual é 1510 e poucos dias se passaram no 10º mês. Quase 1 ano e meio se passou desde que ele veio a este mundo. Muitas coisas mudaram, ele se tornou forte enquanto seus atributos aumentavam gradativamente. Deve haver uma grande mudança quando seus atributos ultrapassarem o limite da barra de 50. Considerando a velocidade atual de melhoria, isso levará tempo. Claro, ele pode aumentar seus atributos mais rapidamente completando tarefas, conquistas ou derrotando uma tripulação pirata forte, mas suas chances de encontrar uma tripulação poderosa na primeira metade da Grand Line são muito baixas. Mais 10 dias se passaram, seus dias foram bastante relaxados e pacíficos, treinar, dormir e comer. Nestes 10 dias, ele não conseguiu encontrar nenhuma tripulação pirata com uma recompensa superior a 100 milhões de frutas. Apenas algumas pequenas batatas fritas. Então, todos os dias Blaise completava sua tarefa de treinamento e passava o tempo praticando suas habilidades de Rokushiki, principalmente Tekai. Quando dominado com perfeição, pode-se até trocar golpes contra usuários de Aki. Tekai é baseado no poder físico do usuário, enquanto Aki é energia espiritual. Ambos são capazes tanto de ataque quanto de defesa. Um bom exemplo é o futuro Shuzo. Ele pode potencializar seus golpes com Tekai. Ele foi capaz de dominar a forma Gear Second aprimorada pelo Buzushoku Aki de Luffy, Post Team Sip. Blaise tem uma vantagem nesse aspecto. Se ele dominar Tekai com perfeição, combinado com sua constituição Senju, ele poderá sem dúvida lutar contra usuários de Aki. Como ele não poderá aprender Aki tão cedo, é o momento perfeito para ele praticar Tekai. É que dominar o Tekai é mais difícil do que outras habilidades do Rokushiki. Ele vem treinando em Tekai há meses, mas não chegou nem perto da perfeição. Seu forte é Gepu e Soru, ele os dominou rapidamente. Nestes 10 dias, não houve nenhuma melhora óbvia em seus atributos. Aumentou apenas cerca de 0,4 pontos. Embora seus atributos não tenham aumentado, ele ganhou poucos pontos de mérito ao capturar as batatas fritas. Ele tem cerca de 900 pontos de mérito, mas isso é de pouca utilidade para ele. Para aprender Aki, ele precisa de 2.000 pontos de mérito. Claro, existem outras maneiras de ele aprender Aki além dos pontos de mérito. Por exemplo, todos os anos o quartel-general escolhe alguns fuzileiros navais excepcionais com boa força de combate e os envia para aprender Aki. A outra maneira é deixar seu superior lhe ensinar Aki. Sim, ele pode solicitar o vice-almirante Borsalino, mas Blaise não estava interessado em aprender com ele. Os dias pacíficos continuam por muito tempo. Chegou uma ordem do quartel-general solicitando que auxiliassem uma unidade da Marinha a capturar alguns criminosos.
Blaise não pensou muito e ordenou que sua unidade navegasse na direção que lhes foi dada. Foi uma viagem longa, pois tiveram que viajar até a Redline onde começa a primeira metade da Grand Line. O que Blaise não sabia é que esta jornada mudará seu futuro. Eles chegaram ao local na manhã do dia seguinte. O nome da ilha que alcançaram é Silk Bay, uma grande ilha habitada por exportadores de vários tipos. A ilha é famosa entre os comerciantes, pois muitos vêm aqui para trocar mercadorias. Ao mesmo tempo, é também onde os piratas visitam com frequência. Felizmente, há uma base da marinha aqui para manter os piratas sob controle. Em seguida, eles precisam aguardar novos pedidos. Quanto aos detalhes, ele não recebeu nada além do fato de ser supervisionado pelo contra-almirante Onigumo. Blaise franziu as sobrancelhas quando descobriu que quem liderava a operação era Onigumo. Ele sabia muito bem que acreditava na justiça absoluta e estava sob o comando do vice-almirante Sakazuki. Se ele soubesse disso antes, teria rejeitado o pedido com alguma desculpa aleatória. Já que ele aceitou, ele não pode recuar agora. Não demorou muito para que recebessem uma ordem de cima. A decisão era simples, eles precisam aguardar caso algum navio mercante venha em sua direção. Capitão Blaise, o que o contra-almirante Onigumo está pensando ao nos chamar tão longe apenas para parar um navio? Joto reclamou enquanto Regis estava ao lado dele sem dizer nenhuma palavra. Vamos esperar e ver. Blaise simplesmente acenou com a mão e falou. Ele ficou no convés olhando para o mar extenso. Ele não sabe por que um sentimento ruim surgiu em seu coração. Não demorou muito para que ele avistasse um navio mercante padrão que tentava fugir para o norte enquanto era seguido por um navio da marinha. Sob o comando de Blaise, sua nave obstruiu sua rota de fuga. Assediado por 2 navios da marinha, o navio mercante perdeu todo o caminho para escapar. Em pouco tempo, outro navio da marinha apareceu à distância. O contra-almirante Onigumo estava no convés do navio olhando na direção de Blaise. Vendo suas ações, os olhos de Blaise se estreitaram. Por que tenho a sensação de que ele está me atacando? Interessante. Sob as ordens de Onigumo, os oficiais da marinha invadiram o navio e conduziram uma busca em todo o navio. Blaise apenas esperou na nave como Onigumo e observou tudo através de um telescópio. Logo, alguns civis de aparência comum foram arrastados para o convés e despidos. Blaise então de repente notou uma marca de casco nas costas de uma pessoa. Não apenas um, a maioria das pessoas no navio tinha uma marca de casco no corpo. Vendo isso, sua expressão mudou. Onigumo. Capítulo 59 Onigumo. Onigumo. Blaise cerrou o punho. Provocação. Uma provocação nua e deliberada contra ele. Sem dúvida sua unidade foi solicitada por Onigumo, mas só agora Blaise entendeu sua intenção. Como oficial de Sakazuki, ele definitivamente sabe que tem uma queda por escravos. Ainda assim, ele solicitou Blaise para esta operação simples que pode ser realizada por alguns soldados da marinha. Não há necessidade dele estar aqui. Onigumo fez isso de propósito. Onigumo olhou, sua expressão carregava uma pitada de sarcasmo. Como Blaise adivinhou, ele fez isso com má intenção. Ele acredita na justiça absoluta e quer que tudo acabe. Então ele não gosta da maneira de Blaise fazer as coisas e do que ele fez. Ele soube de algumas informações recentemente sobre a fuga dos Piratas do Sol. Embora Blaise tivesse força para pegá-los, ele os deixou ir. E ele estava presente na sede quando aconteceu o conflito entre ele e o vice-almirante Sakazuki. Foi isso que o irritou muito. Onigumo tem grande respeito e admiração por Sakazuki, que é o próximo candidato a almirante. Se nada der errado, ele se tornará almirante em 1 ou 2 anos. Mas o que aconteceu naquele dia prejudicou consideravelmente a reputação de Sakazuki. Como um firme crente na justiça absoluta e apoiador de Sakazuki, ele não pode ignorar este assunto. Ele queria dar uma lição a Blaise. Logo, ele coletou informações sobre ele e planejou isso. Seu plano é simples, incitar as emoções de Blaise e fazê-lo atacar. Assim que Blaise atacar ele pode mostrar-lhe o inferno e tem inúmeras maneiras de fazer isso acontecer com sua posição de contra-almirante. Tentando me derrubar com meros truques de salão? Blaise adivinhou o que Onigumo estava pensando. Já que chega a esse ponto, ele não precisa se conter. Foi ele quem se esforçou para incomodá-lo. O que quer que aconteça a seguir não pode ser atribuído a ele. Vocês dois fiquem aqui e cuidem dos outros. Tenham isso em mente, aconteça o que acontecer a seguir, vocês não têm permissão para vir e me apoiar. Entendeu? Blaise olhou para Regis e Joto. Capitão Blaise, o que você planeja fazer? Uma má premonição atingiu Regis. Sem responder, Blaise saltou no ar e voou em direção ao navio mercante. No navio mercante, 50 e poucos civis com marcas de cascos foram apreendidos pelos soldados da marinha. Desembarcando antes dos escravos fugitivos do Nobel Mundial, Blaise deteve os soldados da marinha que estavam prendendo as pessoas. O que vocês estão fazendo? Blaise perguntou indiferentemente. Um oficial da marinha reconheceu sua posição pelas roupas e respondeu, Senhor, estamos prendendo os criminosos fugitivos. Blaise acenou com a cabeça e perguntou, onde estão os criminosos? O oficial da marinha ficou sem palavras enquanto pensava, eles não estão bem diante de nós? Onde? Blaise perguntou novamente em tom veemente. O oficial da marinha não conseguiu pronunciar as palavras, assustado com o olhar frio de Blaise. Capitão, estou apenas seguindo as ordens. Capitão Blaise, por que você está interferindo na operação de prisão dos criminosos? Onigumo chegou antes dele e pediu para fumar um cigarro. Assim como na série original, Onigumo é um homem alto, de rosto frio e olhos semifechados.
Ele tinha longos cabelos castanhos e usava um antigo capacete de guerra com um pequeno dragão tradicional japonês e uma longa pluma vermelha pendurada nele. Sob o casaco da marinha, ele usava um terno cinza trespassado sobre uma camisa verde escura com gravata prateada. Eu não me importo com o que você faça, mas se você não me der um motivo para tentar prender essas pessoas inocentes, eu vou bater em você. Blaise olhou para Onigumo. Suas palavras entorpeceram os soldados da marinha a bordo, Onigumo e escravos da nobre mundial. Os escravos não conseguiram encontrar a razão pela qual um fuzileiro naval se opõe a outro por eles. Os fuzileiros navais e o governo mundial não estão do mesmo lado? Todos eles pensaram. Você não consegue ver a marca dos cascos em seus corpos. Eles são criminosos procurados pelo governo mundial? Um capitão da marinha sob o comando de Onigumo fez uma careta. Mas no segundo seguinte, ele foi arremessado para fora do navio pelo chute de Blaise e caiu no mar. Estou perguntando que tipo de crime eles cometeram? Blaise olhou para Onigumo como se fosse acertá-lo em seguida. O fuzileiro naval a bordo não sabia o que fazer ao enfrentar dois oficiais superiores lutando entre si. Eles simplesmente permaneceram em silêncio e observaram. Quanto aos escravos, eles olharam para Blaise com gratidão. Eles sabem que este jovem fuzileiro naval está aqui para apoiá-los. Isso mexeu com seus corações. Você sabia o que acabou de fazer? Você atacou um colega oficial da marinha, o que é punível pelo Código de Justiça da Marinha. Onigumo falou calmamente, já para o capitão da marinha ele nem olhou. No arco Enies Lobby, quando um soldado questionou sua ordem de destruir um companheiro do navio Booster Call, Onigumo atirou nele a sangue frio. Este é o tipo de pessoa que ele é. Um tipo que Blaise mais não gosta. Se você se render agora e aceitar seu crime, antes que Onigumo pudesse terminar a frase, um punho atingiu seu rosto. Onigumo não conseguiu nem reagir antes de levar um soco direto no rosto. Levei um soco na cara. Mas como? Levantando-se com o nariz sangrando, ele olhou para Blaise em estado de choque. Como ele me bateu? Até mesmo meu Haki de observação não conseguiu sentir seu ataque. Ele é forte. Sim, Onigumo aprendeu Haki recentemente. Embora ele só pratique há 3 meses, ele pode facilmente esmagar alguém que não sabe como usar o Haki. Ele pensou que poderia subjugar Blaise sem esforço com sua força, mas estava muito enganado. Quando ele se tornou tão forte? Claro, Blaise não era tão forte há 6 meses, mas agora ele é. Mesmo que ele não conheça Haki, ele pode compensar isso com seu senso de calor e Tekai. Não será eficaz contra usuários habilidosos de Haki, mas contra Onigumo inexperientes, é mais que suficiente. Blaise não esperou, ele atacou novamente. Desta vez, Onigumo estava preparado, ele utilizou sua observação Haki ao máximo e previu o próximo movimento de Blaise. Mas o Soru de Blaise foi mais rápido, Onigumo sentiu seu ataque e antes que ele pudesse se esquivar, um punho atingiu seu rosto mais uma vez. Eu vou bater em você até que você me dê o motivo adequado, então é melhor você preparar um motivo válido. Os fuzileiros navais vizinhos assistiram ao confronto com a boca aberta. Eles não podiam acreditar no que viam. O contra-almirante Onigumo estava sendo espancado por um fuzileiro naval 2 patentes abaixo dele. Do outro lado, Regis e Joto assistiam pelo telescópio a disputa entre 2 fuzileiros navais. Regis murmurou. O capitão realmente deu um soco nele? Regis, o que devemos fazer? Atacar um colega fuzileiro naval é um crime e o capitão Blaise até atingiu um oficial de patente superior. Nossa unidade está acabada. Joto andava tenso no convés. Capítulo 60. Escravos nobres do mundo. Socado repetidamente, Onigumo perdeu a calma. Seu rosto tinha um amassado, nariz quebrado e pingava sangue. Ele perdeu toda a dignidade que tinha diante de seus subordinados. Com um rugido retumbante, seu corpo se transformou em uma aranha. 3 pares de braços negros parecidos com aranhas estendiam-se de seus cabelos, bem como um abdômen semelhante a uma aranha. Ele empunhou 8 sabres e enfrentou Blaise. Revestindo seus braços com Haki, ele atacou. Para não implicar os fuzileiros navais e os civis comuns a bordo, Blaise saltou alto no ar e se distanciou do navio enquanto Onigumo avançava loucamente contra ele. Enfrentando Onigumo, Blaise não conteve suas forças. Chamas queimaram ao redor de sua mão, concentrando-as em seu punho. Ele deu um soco. Uma densa coluna de fogo furioso explodiu de seu punho e avançou. O ataque repentino chocou Onigumo ao sentir uma imensa crise por parte deles. A intensidade da chama de Blaise excedeu sua expectativa. Se eu não me esquivar, serei queimado até ficar crocante. Apressadamente, Onigumo cobriu todo o seu corpo com Haki e usou Soru para fugir do ataque. Mas o que ele não esperava é que o punho de fogo mudou de direção no ar e o atacou. A chama é a extensão do punho de Blaise, então é claro que ele pode controlar e mudar sua direção como quiser. Antes que Onigumo pudesse se esquivar novamente, o punho flamejante o atingiu e o engolfou completamente. Não! Ele gritou, sentindo a temperatura e o poder por trás do punho. Felizmente, ele se cobriu com Haki, caso contrário, ele teria sido incinerado até virar cinzas. Mesmo assim, o ataque queimou sua pele e carbonizou sua carne enquanto o impacto o jogou direto no oceano. Com um nível de força tão miserável, você quer me derrubar. Blaise grunhiu. Voltando ao navio, Blaise libertou os escravos da nobre mundial. Quanto aos restantes fuzileiros navais não se atreveram a intervir nas suas ações. Logo, a unidade da marinha retirou-se do navio mercante e deixou a área salvando Onigumo que já estava inconsciente e meio morto. Blaise então olhou para os escravos. Havia todos os tipos de pessoas, jovens, velhos, homens, mulheres. Entre eles estão alguns com cerca de 10 anos, a mesma idade do Koala. É crime deles serem escravos? Quem define isso? Blaise pensou.
O que o irritou é que, como fuzileiro naval, eles têm de proteger estas pessoas inocentes, mas em vez disso, estavam a ajudar o governo mundial a capturá-los de volta. Onde está a justiça nisso? Porra, por que estou pensando nisso já que já sei a resposta? A situação só mudará quando os fuzileiros navais se libertarem do domínio do governo mundial. Blaise balançou a cabeça. Ele também sabia que os fuzileiros navais não são fortes o suficiente para se oporem ao governo mundial. Somente quando ele se tornar mais forte do que qualquer outra pessoa, ele poderá fazer isso acontecer. Todos vocês podem ir. Dizendo isso, Blaise decidiu deixar o navio, mas 2 homens o impediram. Espere. Senhor Marine, estamos gratos pela sua ajuda, mas você pode nos fazer mais um favor? Perguntou o homem por volta dos 40 anos. Segurando um longo sabre na mão, ele não parecia em nada com um escravo, mas a marca do casco em seus braços dizia ao contrário. O outro homem parecia ter 30 e poucos anos e ser corpulento. O homem empunhando o sabre conheceu o fuzileiro naval antes de ser diferente daqueles que encontrou anteriormente. Talvez ele possa nos ajudar? O que é? Blaise ergueu as sobrancelhas e perguntou. Já se passaram meses desde que escapamos daquele inferno, mas desde então fomos caçados como cães vadios e marcados como criminosos. Não sabemos a quem devemos pedir ajuda. Nós simplesmente não queremos voltar para aquele lugar novamente. O homem começou a chorar e continuou. Sei que estávamos pedindo muito, mas você pode nos mandar para casa? Quero ver minha esposa e filho novamente. Já se passaram 5 anos desde a última vez. Se você acha que dá muito trabalho, pelo menos nos leve para o South Blue. Ao ouvir seu pedido, Blaise suspirou e balançou a cabeça. Eu quero muito ajudá-lo, mas isso só trará mais problemas. Já ataquei meu superior e alguém virá me procurar. Quanto mais tempo eu ficar ao seu lado, mais tempo suas vidas estarão em perigo. Houve uma decepção no rosto do homem, mas ele rapidamente disfarçou e respondeu. Eu entendo. Falei sem pensar. Você já correu um grande risco ao nos ajudar. Obrigado. Blaise acenou com a mão. Rejeitando o pedido deles, ele se sentiu um pouco mal, então perguntou. Além de mandar você para casa, você pode me perguntar outra coisa que farei o possível para ajudar. O homem pensou por um momento e disse, estamos indo em direção ao sul azul, mas temos 5 pessoas cuja casa está situada em Alabasta. Não podemos fazer esta viagem, pois pode levar mais pessoas a nos perseguir. Se você puder enviá-los para lá, ficaremos gratos. Claro. Blaise aceitou o pedido. Enviar 5 pessoas para Alabasta não será problema para ele. É apenas uma viagem de um dia. Blaise disse que trouxe as 5 pessoas, 2 crianças, 2 mulheres e um jovem, para seu navio após despachar o navio mercante. Assim que chegou, foi saudado por Regis e Joto. Capitão Blaise, Joto gaguejou, sem saber o que dizer. Ele não se incomodou com eles. Apontando para 5 pessoas, eles ficarão por uma noite e leve-os para uma sala vazia. Regis, mude nosso curso para o reino de Alabasta. Capitão, você já atacou o oficial de alta patente? Se fizer isso eu não sei. Regis hesitou. Não se preocupe. Já é de manhã, podemos chegar a Alabasta à noite se tivermos pressa. Antes que a sede soubesse disso, já teríamos partido. Blaise assegurou-lhes. Naquele momento, um alferes correu em sua direção carregando um dendém mushi e disse, Capitão Blaise, é para você do quartel-general. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.